Oi, pessoal, tudo bem? Olha nós aqui de novo. Hoje a nossa convidada é a doutora Beatrice. Ela vai contar um pouco da história dela, né, de como ela entrou no direito e como é uma advogada mulher, né, atuar na defesa de crimes que muitos advogados não gostam e a sociedade também. Eu vou deixar dois recadinhos. Essa semana estreia o documentário na plataforma e depois de eu ter feito uma pequena análise, eu percebi que não é um documentário, né? É uma série. Porque documentário é um vídeo único, certo? Uma série são vários episódios. Vários episódios, então é uma série. Mas eu não tirei o nome do escrito documentário, parte 1, parte 2, eu não tirei. Eu mantive. Só para vocês entenderem aí que são vários episódios. Então ele vem ali de todas as passagens da minha vida. Muitos de vocês tirando os haters, os que gostam mesmo e curtem o canal, sempre comentam assim, nossa, eu já vi sua história várias vezes, mas eu sempre sinto que falta alguma coisa. Porque eu sempre faço um resumo. Eu nunca conto ela com muitos detalhes, porque são horas. A minha infância mesmo é quase 2 horas. E ainda faltou coisa. E aí eu dividi em episódios, fazendo ali não vou dizer que é detalhadamente, mas eu trago bastante coisa, né, pra dentro do documentário. E também tem depoimento de pessoas. Então, esses depoimentos que vocês escutam de pessoas que participaram dessas histórias, mas contando na versão delas, eu acho que é bem interessante para quem assiste. Como, por exemplo, aquele episódio da faculdade, que eu fui humilhada, esculachada, que o cara me chamou de lixo, de ex-presidiária, falou que eu não merecia estar ali naquela sala com aqueles alunos. Eu conto a minha versão no meu olhar, mas eu tenho 2 colegas da faculdade, que inclusive eu fiz o divórcio delas, que elas contam a versão delas quando isso aconteceu. E qual foi o impacto na vida delas desde quando eu cheguei. Então eu acho que fica muito interessante quando você consegue trazer isso para a história. Então eu convido vocês a assistirem. Eu vou deixar o número da chave Pix para quem quiser fazer doação, para que mais pessoas também possam contar a sua história. A gente tem patrocínio para isso, como todo mundo sabe. O nosso canal não tem patrocinador mais. Teve uma única vez e depois de 2 meses eu perdi porque o diretor acima do que tinha dado o patrocínio falou que não poderia associar a empresa com esse tipo de conteúdo. Então é tudo aqui independente e do jeito que dá, mas tem dado certo. Então eu vou deixar a chave Pix nos comentários. Comentários não, né? Na descrição do vídeo. Quem sentir vontade de ajudar com o que puder, vai ser bem-vindo, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, e você? Tô bem também. Como foi sua chegada? Difícil? Longe? Não, tranquilo, tranquilo, não é tão longe. O trânsito aqui atrapalha um pouquinho, Você vem mas de que deu região? certo. Da Vila Mariana, Zona Sul de São Paulo. Ah, é longe. De Você gastou o quê? carro. 1 hora? Não, meia hora, 40 minutos. É que é Vila Mariana. Onde a gente tá acostumado a ir lá é Santo Amaro. Ah, Santo Mais Amaro é longe. um pouquinho mais Vamos distante. Coca-Cola. Se deixar, eu bebo o dia inteiro. Não, eu gosto também. No documentário eu vi vários stories das pessoas com a garrafinha falando assim, se não tivesse Coca-Cola, não era a Márcia. Eu Um gosto dia a também. Coca-Cola há de me patrocinar. Eu tomo Coca-Cola de manhã, Eu também. logo cedo. Eu também. Normal Hoje era pra mim. 8h20 da manhã, eu tava na adega com meu marido falando, vamos Eu lá. não bebo Vamos café, lá comigo. eu bebo Coca-Cola. Sabe Pra Coca-Cola? mim, tá tranquilo. Pra quem tá te assistindo, conta pra gente um pouco quem é a Beatrice. Não a doutora Beatrice, mas a Beatrice. É tipo Beatriz, mas no final com C. Isso, C de casa e de elefante. Beatrice, diferente Isso, o nome. Diferente. É do italiano. Ah, O tá. correto seria Beatrice, mas ninguém me chama assim. Né? Porque ninguém é de lá. Você falou que na recepção a moça A falou. moça falou ela certinho. namora um italiano. Ela falou pra mim que ela fez italiano. Eu falei, nossa, você foi uma das poucas que falou certinho. Ela falou, eu fiz italiano. Eu falei, Ela por namora um isso." italiano, aquela nossa amiga. Acho que ela é noiva, Ela Por é minha isso. amiga. Tá sabe? explicado, então. E acho que ela vai embora pra lá, uma coisa assim. Ai, que Eu acho que por isso chique. que ela foi estudar Deve ser por o isso, idioma. E como que foi? Conta pra gente como que é a sua trajetória, desde a sua infância, né? Bom, vamos lá. Eu sempre fui uma menina muito comunicativa. Sempre gostei muito de falar. Muito, muito mesmo. As professoras precisavam me tirar do lugar onde eu sentava, porque eu arrumava conversa com todo mundo. Me colocava do lado do nerd da sala, eu falava com ele, arrumava assunto com ele. Até o nerd.
Era terrível. Elas falavam, eu vou te colocar pra fora da sala, assim, do lado da janela, lá fora. Você não vai ter ninguém pra falar. Então, assim, a briga nas reuniões da escola era sua filha fala demais. Era sempre assim. Então, eu fui pra área da comunicação. Eu fui pro jornalismo, que era o que me despertava interesse. Sempre gostei muito de falar e de escrever, e de escutar histórias. Você estudou em escola pública ou particular? Particular. Ah, seus pais eram bem presentes. Sim, sempre foram, graças a Deus. Minha mãe é médica, pediatra, e meu pai é engenheiro civil. São casados até hoje? Não são. São separados. Separaram quando eu tinha uns 7 aninhos, mas sempre foram bem presentes na minha vida. Eu sou filha única, de pai e de mãe. Ah, a estrutura familiar não foi abalada com o Não, divórcio? não foi, graças a Deus. Então, assim, sempre foram bem presentes e eu sempre fui bem ali a princesinha da casa, né? Nunca quis irmãos, então sempre tive atenção ali voltada pra mim. Aí fiz jornalismo, me formei em 2013 e desde o estágio eu estagiei em órgão público. E me formei e continuei No jornalismo? no jornalismo. Continuei na Secretaria de Segurança Pública do Estado de São Paulo. Então eu era assessora de imprensa da polícia, das polícias. Então eu era assessora de imprensa da Polícia Militar, da Polícia Civil e da Polícia Técnico-Científica. Caraca. Então eu atuava como repórter do site da Secretaria de Segurança Pública. Eu organizava agenda, né, do governador em relação à coletiva de imprensa, quando acontecia algum problema. Eu escrevia para o site da Secretaria de Segurança, ainda tem textos meus lá, fazia fotos, enfim, trabalhava nisso. E eu me apaixonei por essa área da segurança e decidi que eu seria delegada de polícia. E para ser delegada precisa fazer direito. E aí eu falei, não, vou fazer direito, já estando na Secretaria de Segurança. E aí comecei a fazer direito, atuando como jornalista ainda. Para conciliar estava muito ruim, né? E lá na Secretaria de Segurança é por convênio, né? Assim, não é concursado. É tudo por convênio. E o convênio venceu, a minha equipe toda saiu de lá, eu saí também. E aí acabei saindo, indo para uma assessoria de imprensa particular, que cuidava de outras empresas, Natura, enfim. E aí me desencantei do jornalismo, porque não era isso que eu gostava do jornalismo investigativo, essa coisa de campo, polícia, essas coisas mais, né, voltadas para o direito. Falei, não, agora é hora de parar mesmo com o jornalismo, vou me voltar só para o direito. E fiquei só no direito. Sempre estagiei em órgãos públicos o tempo inteiro. E foi assim que começou. Ah, então você foi pro direito por conta do... você se conectou com o direito por conta desse seu estágio. Porque eu queria ser delegada de todo jeito. Tem quanto tempo que você tá na área? Do direito, eu me formei e já passei na OAB faz 3 anos. Eu peguei minha carteira da ordem em 2022. 2022? Caramba. Faz pouco tempo. Mas você, nesse período que você estava estudando, você fez estágio, essas coisas? Fiz, só em órgãos públicos. Sempre em órgãos públicos. O ruim de estagiar nos órgãos públicos é o salário, né? Porque a demanda de serviço e o aprendizado é único. É muito bom. Eu sempre gostei Exatamente. muito, assim. E o ruim é só contato que você tem com as pessoas, você conhece muita gente. Eu sempre achei isso muito importante. E pela minha vivência na Secretaria de Segurança Pública, eu trouxe isso comigo. Então, eu conhecia muita gente. Muita gente importante, né? Muito nome importante ali dentro. Quando você foi pro direito, o que seus pais falaram pra você? Me apoiaram bastante. Porque o jornalismo no Brasil, infelizmente, né? É muito mal pago. Né? É uma área muito difícil. É linda. Eu amo, né? Até hoje, carrego um amor gigantesco dentro de mim pelo jornalismo, mas não dá pra viver do jornalismo no Brasil. Não dá. Você tem filhos? Não tenho. Não tem. Não pretendo ter também. Jura? Juro. Não pretendo. Apesar da minha mãe, né, ser pediatra. Eu tenho 2 filhos.
O meu primeiro filho, se eu pudesse, eu não teria tido ele. Se falassem assim pra mim, Márcia, você gostaria de ter tido o seu primeiro filho? Eu ia dizer não. Não por ele, porque eu falo pra ele que ele é o meu primeiro amor, mas por tudo que ele passou com a minha ausência. Porque eu vivia presa, né? Ele ter nascido num presídio, sabe? Essas coisas assim. Eu não teria tido ele. Eu teria... Se eu tivesse a opção de voltar, né? Eu teria escolhido não ter. E, consequentemente, eu não teria outros. Porque eu teria evitado. Mas a Mirella eu teria, porque a Mirella foi o meu freio. O que o Roberto deveria ser, que o meu filho se chama Roberto, acabou sendo a Mirella. E por isso que eu falo que se eu pudesse, eu não teria. Porque eu não queria que ele tivesse passado por tudo que ele passou, sabe? Ele sofreu bastante. Então, nesse sentido, assim, que eu falo, mas você não tá errado de não ter filho, Eu tenho não, essa viu? visão um pouco assim, sabe? Eu acho o mundo hoje em dia muito mundo cão. Pra você trazer uma criança ao mundo, eu acho uma responsabilidade. Um ser humano ao mundo é uma responsabilidade muito grande. Porque Você tem que estar criar com a um cabeça filho, muito no lugar, muito centrada. Não é brincadeira, não é um boneco. fora os gastos. Nem falando disso, assim. Eu tô Meu falando da Deus. responsabilidade de Comprar gerar uma vida. uma mochilinha da Disney, R$ 449. Que ela não quer uma mochilinha normal, ela quer da Não, Disney. em casa de 3D. Tem uma loja da Disney dentro de um shopping aqui perto, mas como eu me arrependi de ter entrado naquela loja? R$ 449 uma mochilinha. Aí É uma você fala bolsa, assim, né? pra que tudo isso? Assim, tal lugar tem mais barato, mas eu vou dar. Por que eu vou dar coisa ruim pra ela se eu não uso? Só porque, mas é só esse ano, E né? entra Não. naquele raciocínio, eu não tive, eu quero proporcionar pra ela o que eu não tive, né? A da minha amiga, ela pagou 750 na mochila pra filha. Eu falei, mas que mochila cara é essa? Ela falou lá o nome da Puca, sei lá como que é o nome do negócio. Aí tem uma outra loja que é de coisa de criança, que eu passo assim na frente, a mochila mil e pouco. Que isso, gente? Por conta da marca. É uma bolsa de Aí eu fui ver mulher uma que é um adulta, patinete, né? Que é a mochila e o patinete junto pra criança andar na escola. Eu falei, mas gente, o povo inventa tudo. E são gastos. E aí as pessoas falam, isso aí é besteira, você dá esse tipo de coisa pra criança. Não é, não, é o mínimo. É você proporcionar o mínimo pro seu filho, entende? Porque se você for parar pra ver, igual escola. Tem escola pública, pra que particular? Ensinos completamente diferentes. Antigamente era ótimo o ensino público. Era. Meu pai, na verdade, né, estudou em escola pública. Era maravilhoso. Hoje em dia deixa a desejar. Minha filha estuda escola municipal. Esse é o último ano dela. Ano que vem ela vai pro primeiro ano, começa a alfabetização, aí ela vai pra particular. Aqui na minha cidade, a municipal, ela tem mais amparo pra criança autista. A particular, não. Na idade dela, não. A municipal ganha, assim, nossa, de pau. Já o primeiro ano, não. tem aqueles professores que auxiliam, né? Acho que é um professor pra acompanhar a criança. Não, ela tem uma T, que é uma assistente terapêutica, mas é a gente que patrocina isso daí. A prefeitura não dá, não. E na escola particular, muito menos. Só que a particular eu tenho mais facilidade pra aceitar a profissional. A pública fica tentando dizer que não precisa. Não, oxe, eu arrumei umas brigas feias lá. Não fornece e também não quer autorizar. Pra ela ter os direitos dela, eu tive que brigar bastante. Eu lembro de uma discussão na escola que eu falei às embreis, assim, sobrequenta mesmo. E já vou logo avisando. Eu não preciso de advogado quando eu arrumar briga, viu? Falei pra eles. Então eu posso arrumar à vontade. E eles ficaram me olhando, assim. Acho que eles não entenderam o que eu quis dizer, mas também não me questionaram. No outro dia tava Joga aceito. no Google seu nome que eles vão descobrir. No outro dia tava aceito. Meu pedido aí hoje, quando eu fui lá perguntar, eu preciso trazer o laudo, o cara me olhando assim, mas por que ela precisa? Eu falei, mas de novo isso? Aí a moça se levantou lá do fundo e falou, eu lembro de você. Eu fiz uma reunião com você, assim. Pode trazer que já tá tudo certo. Eu, obrigada, viu? Tchau, moço. Fui embora com ela. Mas eu fico assim, tipo, na particular eu já não tenho esse problema. Eu tive com uma, mas é porque tava maltratando a minha filha, enfim. Mas nas outras, que nem ela vai pro primeiro ano, eu já não tenho esse problema. Só chego lá e Já é falo, tudo ela mais vai conversado, né? É porque é particular, né? Você tá pagando, eles não podem falar muito pra você. Senão eles vão te perder. Se eles te perder, é problema pra eles. Uma mensalidade a menos ali no final do mês, né? Exatamente. Esse é o raciocínio. Por isso que e também porque o primeiro ano pra ela tem que ter dedicação.
É uma fase importante. Não que as outras não sejam, mas... Mas é o começo, né? Por isso que eu falo que ter filho é uma coisa muito... É muito sério. As pessoas brincam demais, eu acho, com isso. Levam muito na flauta, né? Como diziam os antigos. E aí quando você vê, é filho pra tudo quanto é lado. Depois cresce e dá trabalho pra sociedade. Isso, é exatamente isso que eu falo. Vai dar trabalho pra sociedade. Porque aí é tudo o Estado, né? Não, aí Porque o começa a Estado não culpar. faz, Isso. porque o Estado não provê, porque é o Estado que, tudo bem, eu entendo e concordo em alguns pontos. Há seus pontos. Porém, não tudo, né? Não tudo. Exatamente. O Ricardo, às vezes, quando ele fica nervoso com o filho dele, né? Quando ele precisa das coisas, que ele vai reclamar. Pô, mas isso tá mal caro, precisa disso mesmo. Eu falo, Bela, escuta. Você poderia ter resolvido esse problema com uma camisinha que custava R$5. E que ou no postinho. No ano... No postinho da camisinha no também. ano que ele foi feito, acho que ela custava um pouco menos. Falei pra ele. Então, você não usou esse preservativo, né? Então, você não reclame. Compra um negócio pro menino. E ele mora com a gente. A mãe, depois de muita briga, hoje a guarda é compartilhada, a residência é com a gente. Aí a escola, eu ajudo em tudo. Tudo que eu posso. Ela reconhece isso. Que bom. O meu filho demorou pra reconhecer. Já falou em umas delegacias, uns processos. Tem milagres que demoram Umas ameaças. um tempo pra acontecer, mas eles acontecem. Mas aí quando o filho começa a dar muito trabalho, se você não tiver o pai pra demonstrar pra criança quem é que manda, a criança vai dar trabalho. E aí ela percebeu isso e se uniram ali meio que comigo, quase obrigando ele a se unir com ela. E deu tudo certo. Porque eu penso assim, cara, quando você se envolve com alguém que tem filho, quando você casa, quando você escolhe alguém pra viver, os problemas dessa pessoa também são seus. Isso se chama parceria. Então, se você é parceiro do seu marido ou da sua esposa, você vai ajudar ele nos problemas que ele tem. E a questão do menino, eu via muito isso. Então, eu falava assim, se eu não fizer nada por essa criança, quem vai fazer? Porque os pais se matam. Eu também quero matar a mãe de vez em quando, mas o menino tem que falar mais alto. E isso é um casamento. E isso vem dos meus estudos. Que eu começo a ver, por isso que eu falo, todo mundo que vem aqui eu gosto de saber da infância e tudo mais. Porque eu começo a analisar a vida das pessoas, baseado na estrutura familiar. Como que foi a estrutura familiar quando eu era criança? Entendeu? E é onde eu vejo que gera muito conflito entre as classes sociais, porque eu falo assim, fulano é playboy. Mas só é playboy por quê? Porque o pai foi lá, se formou. Eu tenho muito conflito com isso com rapper. Quando começa a chamar o povo de playboy, a burguesada. O pai foi lá, trabalhou, se formou, cresceu na vida e conseguiu dar uma vida boa pro filho. Consequentemente, aquele filho vai ser privilegiado porque os pais trabalharam para isso. Mas é mérito de alguém que veio antes. Exatamente. Mas exatamente, esse mérito vem de quem trabalhou para isso. De algum lugar veio o mérito, né? Eu trabalho pra caramba, pra que a minha filha cresça, ela brinque, ela viva a adolescência, ela viva os períodos dela, assim, que ela precisa largar pra trabalhar e assim ter as coisas dela. Só por isso ela vai ser patricinha, entendeu? Mas e eu? E a minha história? Spoiler tudo que eu passei. Anula-se tudo que vem porque a criança porque a criança vai ter uma vida um pouco melhor. Hoje eu percebi isso quando a gente chegou na escola, que ficaram olhando ela dos pés à cabeça, que era escola nova, eu falei pro pai dela. A Miriam tá chamando a atenção. Aí, lógico, ó como você mandou a menina pra escola. Eu falei, mas o fato dela estudar numa escola municipal não quer dizer que ela tem que vir com esse uniforme horroroso, com um tênis velho ou uma mochila rasgada, não. Ela vai vir bem vestida mesmo, cabelinho arrumado, reloginho no braço, um tênis no pé, um short, saia que eu comprei na Shopee por R$20. A camiseta da escola, mas arrumada. Claro. Porque o fato de você ser pobre não quer dizer que seu filho tem que andar bagunçado, né? Então, quando fala da responsabilidade por filho no mundo, você tá certa. Não tá errada, não. Porque na hora que depois que vem pro mundo, minha filha, o dinheiro... É um trabalho. Não, e assim, a educação, a moral, tudo, o caráter se forma ali na primeira infância. O meu TCC foi até, né, baseado nisso. Sobre o que foi? Nossa, era um texto, um título, aliás, bem longo. Eu não vou me lembrar exatamente, mas era a psicopatia sob o prisma da primeira infância. Porque, na minha concepção, da minha pesquisa, a psicopatia vem da primeira infância. Os traumas
da primeira infância. Mas é. Porque o nosso caráter, a nossa moral se forma na primeira infância. Sim. Então até os tudo 2 anos. começa daí. Não, até os 7 anos. Calma, eu sempre uso isso nas minhas defesas. Até os 12 anos é a personalidade. A personalidade se forma até os 12 anos. E o caráter, se eu não me engano, até os 7 anos. Isso. A formação do seu caráter se desenvolve até os 7 O anos. nosso se eu não me engano, cérebro, é algo assim. né, ele para de crescer, os neurônios, enfim, as terminações ali até, né, os seus 18, 20, por aí, 21 anos. Então, essa foi a minha pesquisa para o meu TCC. E eu discordo, até não tenho a formação acadêmica na medicina, nem na psiquiatria, nem na psicologia, mas discordo do entendimento de alguns psiquiatras. Por exemplo, o Guido Palumba, que eu amo demais, de paixão, admiro demais ele como profissional, mas discordo dele nesse ponto. Ele diz que um psicopata já nasce psicopata. Eu discordo dele. Eu também, acho que ele desenvolve. Eu acho que você pode nascer com tendências que outras pessoas não nascem. Com viés mais, né? Mas você não nasce. Ninguém nasce alguma coisa. Eu acho que desenvolve. Exatamente. A criação que você tem desenvolve a pessoa Aquilo que você vai ser. aflora algo que já pode aflorar algo que já nasceu em você. Né? Eu tiro por mim, assim, a criação... Eu tenho irmãs que foram criadas diferentes de mim. E a vida que elas tomaram foi completamente diferente. Quando eu assisti o primeiro episódio... Completamente. Deu assim, na minha cabeça só vinha o que eu escrevi. Do que você contou. Que as suas experiências te levaram àquilo. Eu falei, olha, é o que eu falei no meu TCC. Claro, não tem nada a ver com a psicopatia. Mas ia muito de encontro Mas com... eu tinha um pouquinho de sociopata, né? Não, pelo amor de Deus. Nem de perto. Mas foi assim, bem na linha do que eu falei. Que as suas experiências te levaram para aquilo. É, porque você se baseia muito em criação. Olha as criações. Você Um lar sem amor. Sem atenção. Você vem... A sua criação vai falar muito sobre o que você vai ser e quem você vai ser. E quando na sua criação você é muito negligenciado, você é exposto e acontece tudo aquilo, você não vai se tornar uma pessoa boa. Não tem como. Psicologicamente, você já tá ferrada. E aí você não encontra um suporte, você vai procurar o suporte Você vai em tirar algo. o amor pra dar pro outro da onde? Da onde Aí vai você vir esse escolhe amor? os péssimos relacionamentos. Eu ainda vou gravar essa parte onde eu falo, tipo, a péssima escolha que eu tive foi porque eu não tinha ninguém. Aí você encontra um cara que fala assim pra você, eu te amo. Vou Qualquer casar com migalha você. pra você já Eu uso é muito um essa banquete. frase. Eu uso muito essa frase. E eu acabei me envolvendo com aquele traste. Ainda bem que morreu, o diabo levou, né? Você já conhece essa história. Graças a Deus. A polícia de São Paulo, inclusive, que deu uns tiros nele e ó, foi embora com o diabo. Glória a Deus. Então deixa ele lá no inferno onde ele tá. Esse negócio que você fala do que ninguém nasce, mas desenvolve é verdade. Com certeza Porque... absoluta, apesar de não ter nenhum embasamento. Não, né, mas se a gente for seguir essa técnico. linha, quem é filho, o pai é bandido, a mãe é bandido, o filho tanto ia ser também. Porque se você for seguir a genética, o pai e a mãe é. Então o filho também vai ser. Se fosse assim, era pro meu filho ser bandido. Ele não é trabalhador, trabalha, não tem. Nossa, tem medo de tudo, não tem instinto. Instinto pra ser uma pessoa ruim. Mas tudo isso se baseia no quê? Porque ele foi criado bem, carregado de trauma, né? Mas pelo menos ele não viveu na criminalidade, que é onde a maioria vive e acaba se tornando. Os traumas você trata, né? Alguns são tratáveis, outros você vai aprender a conviver com eles pro resto da sua vida. Serão feridas, cicatrizes que vão te acompanhar pro resto da vida e não tem jeito. Todo mundo as tem. Mas ali você desenvolver uma psicopatia, são coisas bem distintas, né? Com certeza. E assim, eu abordei a história do Maníaco do Parque, de pessoas que a gente conhece, histórias que a gente conhece, que se você for pesquisar a vida deles, eles sofreram demais na infância. Demais. E aí você entende, não justifica, mas você entende de onde veio tudo isso. Tem umas séries, eu me lembrou de uma série que eu fiquei viciada nela, Criminal Minds. Eles estudam
Todo, tipo, psicopata lá que é assassino, que é estuprador, que seja o que for, eles estudam a história. Quando eles descobrem, eles começam a estudar a história dele. Aí eles fazem aquela análise comportamental. E quando eles vão buscar a história deles, eles conseguem desenvolver o. Eles usam muito uma frase que eu esqueci agora. O tipo daquele criminoso é de acordo com o comportamento da infância dele. Aquele que mata, tipo assim, só criança, é porque na infância dele ele viu gente matar. Tipo, é muito interessante a análise que eles fazem. Eu adoro essa série. Só parei de assistir um pouco, eu tava tendo muito pesadelo. Mas eu adoro essa série. Faz todo sentido. Eles fazem esse tipo de análise. Eles pegam a análise da infância pra conseguir identificar Faz todo sentido. quem a pessoa se tornou. E no direito, quando você começou a estudar, como era pra você? Você fez escola particular, faculdade particular também? Fiz FMU. FMU. Da Liberdade. Ah, eu conheço. Na frente tem a EPD. Ah, mesmo. Como que foi pra você? Eu gostava muito. Era bem desafiador, porque eu trabalhava, né, no jornalismo no comecinho e estudava à noite. Então era bem cansativo. Aí depois, quando eu decidi abandonar mesmo o jornalismo, falei, não dá, vou ter que focar. Se eu quiser, né, focar mesmo no direito, eu vou precisar tomar um rumo aqui. Aí eu comecei só a estagiar e estudar à noite, era bem cansativo, né? Porque o conteúdo do direito é bem denso para você estudar à noite. Mas dei conta, deu tudo certo. Aí no finalzinho da faculdade era TCC, pandemia, estágio. Quase enlouqueci, mas consegui, deu tudo certo. E aqui estou, graças a Deus. Graças a Deus. E deixa eu te fazer uma pergunta. Nesse período que você estava estudando assim, você já tinha escolhido uma área? Criminal sempre foi. Nunca pensei, cogitei outra área. Por conta, né, dessa minha vontade de fazer direito para virar delegada. Então, eu nunca tive interesse em outra área. Você escolheu ela? Você escolheu essa área ou você acha que essa área te escolheu? Tudo na minha vida sempre foi voltada para isso. Eu sempre li muito sobre isso. Apesar de ter feito jornalismo, eu sempre fui voltada para o jornalismo investigativo. E assim, na faculdade de jornalismo, eu estudei numa faculdade particular também, de pessoas que têm, né, uma condição de vida ok, né, no Mackenzie, e de pessoas que não gostam da polícia. Lá é bem complicado, né? Uma galera, né? Enfim. E eu estagiava e trabalhava com a polícia. Então, a galera não gostava de mim nem a pau. E eu defendia a polícia com unhas e dentes. Eu trabalhava lá, né? Então, assim, público. Era meu trabalho. Como que eu ia falar mal deles, né? Não tinha como. Eu era da assessoria de imprensa deles. Então, eu sempre trabalhei com isso, sempre, eu nunca me vi fazendo outra coisa. Então, meus livros sempre foram sobre isso, eu sempre assisti filmes sobre isso. Não tinha outra área. Era jornalismo investigativo, desde a época do jornalismo. O meu TCC do jornalismo foi sobre Deep Web, lá em 2013, quando nem se falava de Deep Web. Eu entrei na Deep Web, na época, eu precisei pedir autorização para a reitoria do Mackenzie, num computador deles, porque entrava muito vírus quando você, né, ingressava nisso. Peguei alguns delegados da Polícia Federal para me ajudarem nisso, para a gente entrar, e achei pedofilia, venda de órgãos. Não sei se você tem conhecimento do que é aquela internet, aquele submundo da internet, enfim. Tem, claro que eu tenho. Eu tenho uma amiga, a Simone Savazoni, ela é professora lá na EPD. Ela já participou aqui, ela trabalha no Tribunal de Justiça, ela é técnico judiciário, que fala? Eu sei que ela trabalha com desembargador. E o setor dela, o desembargador que ela trabalha, né? Acho que ele morreu e agora é outro. É o que dá quando você recorre à sentença, é ele que julga, né? Uhum. Na primeira instância. E o setor dela é só sobre isso, venda de órgãos. Caramba. Ela falou que nos crimes sexuais ela conseguiu ficar só 6 meses. Ela falou que ficou muito pesado, porque ela é mãe e tal, mas esse dos órgãos ela ainda tá. Ela trabalha uns bons anos no tribunal. E ela fica nesse setor. E às vezes eu tô no mercado com a minha filha
E meu marido tinha o hábito de responder assim pra mim: deixa a menina ser livre. Você fica toda hora chamando a menina. Eu falei: livre o cacete. Se alguém roubar essa menina, eu vou ficar louca. Eu vou ficar tão louca a ponto que eu vou tirar minha vida, porque eu não vou conseguir sobreviver. Sabendo de todas as desgraças que existem no mundo e que ela pode estar numa dessas. Então, ela tá perto de mim, eu fico grudada assim nela. Porque são nesses momentos que a gente fala: isso é só fora do país. Mas não, aqui no país tem, e muito. E são nesses momentos que eles levam criança, adulto, seja quem for. Basta ter o pedido que eles querem lá. E ela me contava muita coisa. Então eu fiquei grilada, minha filha. Minha filha não sai de perto de mim, não fica com estranho. Nossa, eu sou toda... Meu marido fala que eu vou transferir os traumas pra menina. Eu falo, trauma não. Trauma é uma coisa. Preocupação é outra. Eu já consegui identificar o que é trauma meu e o que não é. E me preocupar como ela se veste, com quem ela anda e quem chega perto dela, isso não é um trauma. Isso é uma obrigação do pai e de uma mãe. Aí ele parou, agora ele tá pior que eu, graças a Deus. Isso porque eu nunca dei uma sentença pra ele ler, imagina se eu desse. Ele ia ficar mais preocupado do que você. Aí imagina se ele visse as fotos, se ele visse um pouco do que eu já vi. Aí eu acho que nem dormir à noite ele ia, porque eu fiquei perturbadinha. Na época, ninguém falava de Deep Web em 2013. Sim. E aí foi, assim, bem legal de fazer, eu precisei de ajuda. E fiz um livro-reportagem, né? A gente chegou a lançar o livro e tal. E aí sempre foi voltado pra isso. Nunca teve outra opção na minha cabeça. Nunca existiu outra opção. Sempre foi. Eu falo que o direito, ele escolhe. Eu falo, todo mundo tá aí pra ser do direito. Mas nem todo mundo o direito quer. Eu falo isso. É verdade. Se você for parar pra analisar, você vê pessoas com a OAB na mão, mas não sabe nem o que tá fazendo e nem cliente tem. É verdade. E você vê pessoas que acabou de entrar com muito mais clientes, muito mais processos, muito mais envolvida, porque na verdade o direito escolheu ela. É igual a medicina, e esse é um ponto de vista que eu tenho. A medicina, ela escolhe você, não é você que escolhe a medicina. Você pode ter rios de dinheiro e querer cursar a faculdade e pagar, não tem problema. Mas será que você vai ser bom no que você faz? Entendeu? É verdade. Eu sempre falo isso. Advogado qualquer um pode ser. Mas será que ele vai ser bom no que ele faz? Entendeu? E aí um dia eu consigo diferenciar os profissionais nisso. É verdade. Aí eu comecei até a pôr um filtro hoje. Porque antigamente eu não tinha, não. Hoje eu já tenho mais. Eu começo a observar isso. Será? Ah, você é advogado? Tá, mas quando o seu telefone toca, você atende o cliente? Ah, não, tô no meu horário comercial, não vou falar. Entendeu? Então você não quer estar nessa profissão. Você tá nela por qualquer outra coisa. Ah, mas é a minha paz. Tá, mas o cliente ele vai voltar pra você. No nosso não, né, que nem meu, mas no escritório, eu acho que o retorno de cliente e a indicação de cliente vem por conta da dedicação que eu dou. Porque o Felipe não atende não, viu? Quem atende aqui sou eu. Ele só atende casos de extrema urgência que eu não seja capaz de resolver, o que é muito raro. E aí eu falo pra ele, ó, não tem como eu atender, você que vai atender, ele atende. E quando vai ter reunião com o cliente, aí eu preciso dele, porque ele que é o advogado, né? Mas às vezes o cliente nem quer falar com ele. Nem quer falar com ele. Você fala, não, isso pode ser com você mesmo, E eu resolvo o problema, sabe? Mas tem, às vezes, um cliente assim que ele tem algum impasse comigo, aí ele quer me menosprezar. Aí ele fala, eu quero falar com o advogado. Eu falo, claro, peraí que eu vou marcar o horário. Que coisa, não. E aí esses se ferram, né? Porque quem se dedica sou eu. Aí eu perco o amor, não me dedico mais. Aí não volta, perdeu. Mas eu já faço de caso pensado mesmo. Porque na hora de contratar, de chorar por preço, de trazer o problema, eu sirvo. Depois que Não, comigo não tem. Tem uma que ela veio, porque a minha família é composta. Eu já falei por advogados. Eu falei, nenhum foi capaz de pegar o seu caso e nenhum quis pegar. Porque nem dinheiro você tinha, né? Você tem que parcelar em 300 vezes porque eu fiquei com dó de você. Porque se dependesse do advogado mesmo, seu caso não tinha vindo pra cá. Aí ela ficou quieta. Aí eu bloqueei ela, mas eu tive que desbloquear porque eu tive que contar pra ela que eu descobri na quebra de sigilo bancário que o marido dela ganhava muito dinheiro. Mano, a advogada dele é muito boa, velho. Ela juntou os extratos dele tentando tirar o bloqueio. Ela me junta os extratos da conta principal dele. Mano. Ai, que ótimo, né? O cara chorando que ganha 7 mil por mês e tá lá. Arma pro Cartão inimigo. de crédito, 5 mil. Investimento em construtora, 5 mil e pouco. Transferência pra não sei quem Não lá, fecha 3 mil e conta, pouco. Eu falei, né? opa, peraí. Mas 7 mano. como?
É muito burra. Eu falei, como que a advogada me junta um negócio desse? Por isso que eu falo. Às vezes você tá fazendo só pelo dinheiro, não tá tendo amor no que tá fazendo. Tem muitos, assim. Não tem muito amor no que tá fazendo, sabe? Coisa que agora a gente mudou. A gente cobra caro, mas a gente resolve. Não é caro, né? É o preço do seu esforço, do seu estudo, né? O estudo não é barato. Quanto que é um livro? Não só livro. A faculdade, o tempo de especialização, pós-graduação, mentoria, tudo isso custa dinheiro. Esses dias eu fui fazer uma conta baixa entre pós, faculdade, material, tudo, tava dando quase 100 mil reais. Porque eu sempre estudei em escola particular. Escola não, desculpa, faculdade era particular, não era pública. Custa dinheiro. Porque pra mim, pra público, tinha que pagar um cursinho, né? Eu vou competir com quem a vida inteira vem de escola particular, nunca precisou trabalhar, parar os estudos pra isso. Eu vou competir com essa galera? Não rola, né? E quando você se formou, você já montou um escritório e seguiu carreira, ou você foi pra algum escritório trabalhar? Como que foi pra você se ingressar no direito? Carreira solo, sempre. Sempre carreira solo. Nunca tive outra ideia, assim. Você passou na OAB? Passei na OAB. Nunca pensei, assim, em ir trabalhar com alguém. Sempre falei, bom, vou tentar até o meu limite. Advogar sozinha. Não tenho ninguém na área da família. Vou... Como que você montou seu escritório? Recurso seu ou... Meus. Tudo meu. Fui assim, na cara e na coragem. Falei, vai acontecer. Uma hora vai acontecer. Quando você montou, já tinha cliente ou não? Como que foi a montagem dele? Não tinha cliente, não tinha... Assim, as pessoas sabiam, né? Se formou... Sempre usei muito meu Instagram para as pessoas verem que eu tinha me formado, que eu tinha passado na OAB. Claro, quando você tá estudando pra OAB, você dá uma sumida. Então, eu dei uma sumida, assim, não mexi em rede social, porque eu queria passar e eu queria passar de primeira. O certo é a gente dar uma sumida mesmo. Eu fiquei desesperada, assim, desesperada. Eu falei, quantos pontos você fez na primeira prova? Eu fiz acho que 42. 42. Eu não estudei. Não estudei nada. 15 dias antes pra prova, eu fiz um simulado. Fiquei com 39. Eu não queria ir no dia. E meu marido falou, vai. Porque ele falou, depois você vai ficar com a sensação de fracasso. Eu falei, tá bom, eu vou. Eu tava muito boa lá, bombando na prova, sabe? Tipo, que eu aprendi uma técnica de estudo de você ler e grifar. E escrever do lado, porque precisa não se perder, né? A mulher vai e me fala, 2 horas de prova. Nossa, atacou-me enxaqueca, eu já fiquei nervosa. Quando eu vi, eu já tava comendo bola já. Aí fiquei com 39. Se eu tivesse feito com calma, estudado, não prestado atenção, ela não tivesse falado e me atrapalhado, eu acho que eu tinha seguido. Porque teve respostas ali que nem pedido de reconvenção e contraposto, eu ensinei a Júlia. Eu ensinei a Ana. E na minha vez eu errei. Não me lembro se foi 42 ou 43 pontos. Eu errei. Só que a minha prova foi muito... Todo mundo fala, né? A minha foi a pior. Eu sempre vejo o povo falando, não, a minha foi a pior. A prova sempre vai ser ruim pra quem tá fazendo. A minha foi a da pandemia. Então a doutora me falou isso. Ela já tinha sido remarcada, cancelada, porque voltava a onda do Covid. A Fernanda me falou isso. Aí voltava, que foi uma das mais difíceis. Foi tenebrosa. Ela falou mesmo, acho que era dessa mesma época, Suelo, o João. Foi o exame 42. Não, 42 é o que fiz agora. Não, então não sei. O que você fez não foi, deve ser o 32, não? Pode ser. Porque o 42 foi o que eu fiz agora. Vou fazer o 43. Então deve ter sido. Acho que foi isso mesmo. Então, marcava, desmarcava. E você nessa agonia em casa estudando. Como trabalha, né? E aí, TCC. E trabalhando, fazendo estágio. E nessa agonia interminável. Eu falei, meu Deus do céu, se eu não passar, eu vou enlouquecer. Eu tenho certeza que eu vou. Aí deu certo. Aí depois pra segunda fase, pra estudar. Meu Deus. E eu tava me mudando. Você fez segunda fase em qual área? Penal. Não. Eu tava me mudando de casa também. Indo morar sozinha. Então foi tudo junto. Gente, assim, foi... Não recomendo, sabe? Eu não sei como eu não enlouqueci. Eu brinco que o Coringa dançou na escada por muito menos. O Coringa, naquela cena, ele dançou na escada por muito menos. Por bem pouco, assim. Eu quase enlouqueci.
quase enlouqueci. Minha vida fez assim, ó. Eu falei, meu, se eu não passar, eu vou me matar. De tão desesperado. De tão desesperada. Muita gente pergunta pra mim, só OB, você já terminou, só OB. E eu me cobro demais, eu sou o meu pior agiota. Não, meu eu não pior cobro. agiota. Eu não me cobro, mas as pessoas, meu Deus. Não precisa, ninguém nunca vai me bater ou me falar algo que eu já não fiz comigo mesma. Aí eu tenho uma resposta, quando as pessoas me cobram OB, eu tenho uma resposta muito boa. Fala assim, nossa, fulano passou no 8º semestre, no 9º semestre. Pergunta, e como fulano tá hoje? Fulano tem Faz toda a escritório? diferença. Fulano tem cliente? Como que é a carteira de cliente dele? Faz toda a diferença. Quantos êxitos ele tem? Porque eu não me preocupo quantas causas eu perdi, eu me preocupo quantas causas eu vou ter ganha. Porque se eu ganhei é porque realmente eu trabalhei e me dediquei para aquilo. Com certeza. Então como que ele tá? Me conta. Às vezes você tá trabalhando no escritório para alguém, mas não é dono do seu próprio. Então quando alguém vem me desmerecer, foi a minha terapeuta que me ensinou isso. Que quando alguém for vir me desmerecer, eu sempre perguntar, mas como que tá a vida de fulano? Quais são as vitórias de fulano? Qual é o seu êxito? Eu tenho na minha casa lá, eu fiz um inventário, peguei um carro. Peguei um outro processo ali, peguei uma moto. E fulano, às vezes tá andando de metrô. E quer me desmerecer porque eu não fui atrás de prova da OB. Mas ninguém mostra, né? Os tombos. Exatamente. Quer me desmerecer? Eu não gosto, não. Mas antes eu chorava, né? Eu ficava falando, eu preciso passar nessa prova, que eu não aguento mais as pessoas cobrando. Aí eu parei de me cobrar. Porque eu sei a hora que eu vou fazer. Eu sei a hora que eu devo fazer. E eu sei, que nem eu tava te contando antes, por que eu não... Acho que eu ainda não tinha ido. Tipo, eu não vou ficar gastando minha energia falando pras pessoas, não sabe o que acontece? Porque eu sem a carteira, eu consigo isso, tá isso, explicado isso, o trabalho, isso, né? isso. Tá preguiça. Quando eu pegar a carteira, eu perdi tudo isso. E se eu perder tudo isso, vai dificultar a minha vida. Porque o meu posicionamento vai ter que ser diferente. E aí o juiz não vai olhar pra mim com os mesmos olhos. Não. Que nem um que eu tenho ali no Guarujá, que ele fica 20 minutos no despacho comigo, me explicando, só falta me dar aula de direito. Você vai perder a asinha de anjinho na hora. Exatamente, entendeu? Eu faço um balcão, eu consigo muito mais coisa. Então, não tô preocupada. Mas, ao mesmo tempo, eu sei que eu preciso. Eu preciso mesmo, porque eu tenho que aprender a andar sozinha, né? Mas isso, nossa, é desgastante. Mas tudo bem. E aí, você passou na OAB, você montou seu escritório sozinha. Você nunca trabalhou com ninguém. E o primeiro caso seu, sozinha, acabado de sair da faculdade, como foi? Crime sexual. Mas pra você trabalhar nele, como foi? Desafiador. Foi bem desafiador. Mas assim, eu não teve um momento que eu fiquei com medo. Não existiu esse momento. Sabia o que você estava fazendo? Sabia. E esse cliente era inocente ou era culpado? Inocente. Nossa, assim, do inocente. Inocente. Porque é mais fácil você tirar um culpado da cadeia do que um inocente. Você tira 10 culpados, mas não tira um inocente. É triste. Como triste, foi pra você? É triste e assim... as pessoas duvidam, né? Que você vai conseguir. Eu nunca duvidei da inocência dele. Mas vi muitas pessoas duvidarem. Vi muitas pessoas duvidarem da inocência dele. Eu nunca duvidei. Ele foi acusado de quê? Você pode falar? Não precisa falar o nome. Ele foi acusado de quê? De ter abusado da neta da esposa. Da neta da esposa? Não era neta dele. E era verdade? Não. Você conseguiu provar que era mentira? Sim. Qual foi a base da denúncia? A palavra dela. Da criança ou da mãe? Da criança. Quantos anos a criança tinha? 13. Eu acompanhei desde o flagrante. 13? 13 anos. Acusando do que exatamente? De ele ter estuprado ela? Não, de ter passado a mão. Ah! Nos seios e nas partes íntimas. E como você conseguiu provar a inocência dele? Ela era uma criança, não adolescente, posso dizer, né? Pré-adolescente. Pré-adolescência, né? 13 anos? Muito mentirosa. Muito mentirosa. Ela era uma mentirosa contumaz. Então ela já havia inventado muitas histórias. Que a avó era traficante. Histórias assim. Pelo amor de Deus. Sem, Ai, desculpa, eu dei risada. sem pé nem cabeça. Que nunca haviam ido pra frente, mas nesse dia foi pra frente. O dele foi pra frente, né? E quase que ele morre. Porque Sim. o pai tinha conhecimento ali na comunidade e chamou
os irmãos, né? Pra Se no caso resolver a a facção, pra situação. resolver, porque a Exato. facção intervém nisso daí. E aí, por muito pouco, a polícia chegou, né? E levou ele pra delegacia. E com muito custo, né? Batendo nas contradições, etc., isso foi revertido só no Tribunal de Justiça. Ele chegou a ser condenado? Foi mais de 21 anos. E aí no tribunal você conseguiu... Absolveu. Como que você conseguiu identificar que ele era inocente? Por conta do comportamento da vítima e de tudo que a família falava sobre ela. Inclusive a avó materna. A família abandonou ele? Não, de jeito nenhum. Momento nenhum. Ah, porque já desconfiava que... Sim, todo mundo contra ela. Só o pai dela, porque a mãe dela já era falecida. A mãe dela faleceu de Covid. Então, só o pai ficou do lado dela. O pai que não era filho do meu cliente, era filho da mãe, né, da avó da menina. Só ele estava do lado. Inclusive, né, a gente acredita que tenha sido um dos incentivadores para a menina fazer tudo isso. Só ele estava do lado dela. O irmão dela não estava do lado dela. O irmão de quantos anos? Ele era mais velho do que ela, se eu não me engano, 15. 15. Ele testemunhou também. A favor do avô. E nesse caso, o que acontece com ela? Nada. Se fuder, né? Falando palavrão. Cara... Os policiais que levaram ele pra delegacia falaram pra mim: doutora, ela na nossa frente, ali no meio da rua, abaixou as calças e foi fazer xixi atrás da viatura. A menina? Eu cheguei na delegacia no dia do flagrante, ela tava tirando selfie na delegacia. Feliz, rindo, jogando no celular. Imagina o perigo. Tô com um caso que a Eu menina... estou julgando, né, a postura de uma pessoa abusada, né? Nunca fui, graças a Deus, mas acredito que não seja, né, o momento de se tirar selfie. Deixa eu te falar, uma pessoa quando ela é abusada, vou te falar por mim. Quando ela é abusada e você consegue falar, você se recua. Você fica se sentindo pra baixo, desprotegida e você fica acuada. Você não tem esse tipo de comportamento. Mas pode ser, né? Não sei. Que ela tenha reagido dessa forma. Mas eu te falo por experiência própria e por um monte de mulheres que eu convivi que também foram. Que até quando você conversa com uma pessoa que ela foi abusada, você vê o olhar dela sumindo. Aquele brilho dos olhos sumindo. Eu lembro de um dia de uma moça, né, que ela tinha que fingir que ela tinha sido abusada pra poder ela se envolver com um grupo ali. Aí uma das meninas veio e falou pra ela assim: como que você vai se enturmar, né? Ela falou assim: eu vou falar que eu fui abusada. Ela falou: então tira esse brilho dos olhos quando você falar isso. Isso ficou na minha cabeça, porque realmente, se você observar, ela a pessoa que sofreu esse tipo de trauma, que se torna um trauma pra ela, seja uma passada de mão, seja o que for, quando ela conta essa história, aquele brilho dos olhos dela se perde, sabe? Então, tipo, eu acho que é por isso. Eu tenho um caso que a menina tem 6 anos. Foi viajar com a mãe. E chegou dizendo que foi abusada. O pai ficou transtornado, foi na delegacia, fez boletim de ocorrência, mas meio que misturou ali criminal com família. Só que eu fui ouvir pela segunda vez a menina. Você via nitidamente que ela não estava falando a verdade, mas o pai estava acreditando nela, foi pra delegacia, a mãe foi ouvida e o padrasto não, né? E o namorado da mãe foi naquela viagem, foi acusado de ter passado a mão ali nas partes íntimas dela, mas quando você entra mais a fundo disso, tem algumas inconsistências na fala dela. E eu falei pra madrasta, a madrasta é advogada, eu falei assim: essa menina, você analisa bem isso aí, que você não sei, tem uma coisa aí que não tá batendo. Aí ela falou assim: eu vi que ela deu uma versão diferente. O que a gente pode fazer? Eu acho melhor você descartar essa questão de abuso e vir pra mentira. Que a menina se tornou uma criança mentirosa, compulsiva. Aí ela falou: mas a mãe dela é assim. Eu falei: então a gente tem que bater nessa tese. Que a criança é mentirosa, compulsiva, porque a mãe é. E a criação que a mãe dá é essa. E tirar essa criança pra poder o pai e a avó cuidar. Mas não manter nesse negócio aí de
de abuso, porque você vai pôr um inocente na cadeia. Falei pra ela. Só que ela tava muito transtornada. Ela se envolveu, é o namorado dela, né? Ela falava assim, eu não sei mais o que fazer. Eu falei, não se meter e deixar eu resolver. É isso que você vai fazer. E a gente subiu um recurso pro tribunal e o desembargador ainda falou assim, que o juiz falou, quando você faz um processo que envolve menor, abre vista pro Ministério Público. Não, o juiz nem abriu vista pro Ministério Público. Falou que ele não vai voltar atrás da palavra dele. É fazer estudo social, psicossocial, e que a única palavra que tinha ali era do pai. Exclusivamente do pai. Né? E, tipo, eles considerou que a criança tinha falado. Aí eu falei pra ela, assim, é um inocente, vai pra cadeia. Porque ela meio que construiu ali aquela história. Mas tem muitas crianças que sofrem isso de fato. E às vezes perde a credibilidade por conta de casos como esse. Que é pior ainda, né? É muito triste. E aí você absolveu ele no tribunal, ele tava na rua ou tava preso? Preso. Passou nesse tempo, né, desde o começo, do princípio do processo até o final, 1 ano. Ele ficou 1 ano preso? Ficou aqui na capital? E ele tinha um problema de surdez. Guarulhos, eu acho que é o lugar. Ficou no CDP1 de Pinheiros, que é onde eles ficam antes da condenação, e depois pra Guarulhos. E aí? Ele não ouvia nada. Ele usava aparelhinho de surdez. Ele não ouvia nada. Então, eu tinha uma dificuldade tremenda de conseguir me comunicar com ele. Ele praticamente não entendia o que estava acontecendo com ele. Ele só chorava. Só chorava. O tempo todo só chorava. Então, esse caso me tirou o sono. Me tirou o sono. Eu imagino. Enquanto eu não resolvi, eu não tive paz. E a menina foi pra onde? Não sei onde ela tá. Faço a mínima ideia. Ela participou? Do processo? Participou. Manteve a versão. Deu risada. Contou rindo. Assim, ó, com um sorriso nos lábios. E o juiz? Achou normal, condenou. A juíza mulher. Um promotor homem. Ela manteve a condenação. 20 e poucos anos, né? 21. Só não lembro se teve mais algum pouquinho mais. Porque entra, né, alguns agravantes de exercer poder sobre a vítima, dentro do contexto doméstico. Tem ali as... E aí, desse seu primeiro caso, você seguiu? Segui. Aí, como foi um êxito muito grande, outros começaram a conhecer o meu trabalho ali. E aí foi indo dentro do CDP, lá no Parada Neto, né, lá em Guarulhos. E assim eu tenho uma advogada que eu conheço, que ela falou, que ela atende um presídio onde só tem crime sexual, que ela falou pra mim que lá dentro tem muitos que estão lá porque se separou da mulher, a mulher não aceitou. Muitos. Por causa que quer exercer a paternidade, a mulher não aceitava. Muitos. Ela me falou, fiquei horrorizada. Até eu pegar alguns. Eu tenho um cliente que é o Paulo, que ele até deu um depoimento pro documentário. A mulher tentou várias medidas, ele é policial militar, várias medidas protetivas. Na última, de todas que ela tentou, ela nunca comentou sobre isso. Na última, naquela perguntinha que faz lá no BO, perguntou se ele já tinha tentado ter relação com ela à força. Ela disse que sim. Só que ela é guarda municipal, é funcionária pública, né? É funcionária municipal. Então, a fala dela tem peso. E a fala dela tem peso tanto pro lado bom quanto pro lado ruim. Tanto ruim, que, né? Depois disso, eu dei uma surtada. Parecia que o processo era meu. Eu surtei. Aí eu liguei para um outro cliente nosso e perguntei para ele como que eu fazia para denunciar ela na GCM por causa de um laudo que ela tinha juntado e tal. Eu contei toda a história para ele. Ele falou, você quer desgraçar com a vida dela? Uma corregedoria da GCM. Você quer desgraçar com a vida dela? Manda ele na corregedoria levar esse laudo que eu acabei de ler, que eles vão afastar ela. Aí eu falei, será? Ele falou, sim. Aí eu falei, mano, que essa mulher faz de tudo com o cara. Nada acontece com ela. Nada. Eram 4, nenhuma multa o juiz dava. E eu sou muito insistente em despacho. Não sei se você faz muito despacho. Muito. Mas eu demoro muito pra me dar resposta. Eu vou atrás do despacho. Muito. Num desses despachos, eu conversando com o juiz, eu entendi o raciocínio do juiz. Eu falei, agora eu já sei o que eu vou fazer. E fui conversando. Finalmente consegui a multa.
Depois das 3 primeiras multas que ela tomou, aí ele já não era mais estuprador, a menina já não tinha mais problema com ele, ela já não tinha mais nenhum tipo de problema com ele, ela não foi mais atrás de medida protetiva, e a GCM tirou o porte dela e afastou ela da rua. Entendeu? Então, tá, eu comecei a perder, aí pronto, o amor nasceu entre a criança e o pai, e eu uso isso daí até o final. Até o final, ela subiu um recurso pro tribunal, eu consegui ganhar esse recurso me baseando nisso. E é por isso que eu te falo que o direito não é você que escolhe o direito, é o direito que te escolhe, porque todo mundo achou que eu ia ser criminalista. Todo mundo! Faria sentido. Você vai ser uma também. boa criminalista, porque você já passou por isso. E na verdade, os meus maiores traumas não vêm da cadeia. Os meus maiores traumas, ele vem das relações familiares. Quando eu cheguei a essa conclusão, tanto que eu te conto a história da cadeia, eu dou risada. Porque realmente é triste. Mas da minha infância, não. Das coisas que eu vivi, não. A ausência... Se falar, eu vou chorar. Toda vez que eu falo desse assunto, eu choro. De ausência paterna, essas coisas, então, mexe comigo. Eu acho que por isso que eu brigo tanto. E aí eu tenho êxito. Porque eu tomo a dor pra mim. E aí é onde as pessoas procuram a gente. O Felipe fala muito isso. Fala, você consegue com que o cliente retorne pra gente pela dedicação que você dá no processo dele. Tanto que a maioria é homem e pai. Porque eu falo, pô, você vai tirar o pai da vida da criança? Tem tanto pai filho da puta aí. Meu marido era um. Hoje ele não é mais, porque eu falo pra ele que ele é meu maior caso de sucesso. Hoje ele não é mais. Hoje ele não é mais, mas eu tive que trabalhar muito pra isso. E aí o cara quer ser pai, a mulher não quer deixar, velho. Como isso? Isso não existe. E aí a criança cresce, desenvolve aí uma depressão profunda, se enfia aí num mundo que não pertence a ela, porque a mãe não foi capaz de aceitar que o pai fizesse parte da vida da criança. Entendeu? Aproveitando o gancho disso que você está falando, eu acho que foi isso que me despertou também nessa questão de crime sexual. Eu sou uma pessoa que eu nado sempre contra a maré. Se eu vejo todo mundo indo para um lado, eu não quero. Eu vou no sentido contrário. Então, assim, eu vejo... Tem muita mulher defendendo mulher. Já. Então, eu não quero ser mais uma, sabe? Muita mulher, tal, feminismo, bacana, todo mundo gosta. Porque você é mulher e tem que defender mulher. Não, eu não tenho. Tem que defender quem eu tenho que defender quem está com a verdade. Ponto final. Né? Eu tenho no meu escritório um caso que eu atuo pela vítima. Um caso. Que foi o que eu abri uma exceção. Porque eu conheço a família da vítima. E elas me pediram muito. E é o caso envolvendo, né, uma pessoa ali que tem uma certa relevância, uma pessoa famosa, e tudo bem. E foi o que eu abri uma exceção, e ponto. Mas eu não atuo pela vítima. Não atuo pela vítima, tá? Eu defendo o homem, e sendo ele culpado, sendo ele inocente, são atuações diferentes, tá? Na maioria das vezes são inocentes, mas... É isso, essa é a minha vida, porque eu vejo muita injustiça. Então esse seu primeiro caso, você acha que foi o estalo pra você seguir? Na verdade, não. Sabe qual foi o meu estalo? Que eu tenho certeza, eu já parei pra pensar, e sabe qual foi? O caso Mariana Ferrer. Caso Mariana Ferrer. Que é da Lei Mariana Ferrer. Sim. Porque tudo isso aconteceu também ali em meados da época que eu comecei a estudar para a OAB e tudo mais, e acho que a gente estava na pandemia já, não me lembro se a gente já estava na pandemia, que aí explodiu e aí soltaram a audiência dela no YouTube da Folha, se eu não me engano, a audiência completa, que tinha mais de 3 horas, e aí eu fui vendo, os eu falei, abusos que fizeram com ela do juiz, né? Na verdade, assim, né, as mentiras que ela contava. Mas ali naquela hora parecia que eles estavam tentando desqualificar a vítima. Desestabilizar a vítima. Mas aí, quem que aguenta, né? Ela contando tanta mentira. Falando que o vestido que ela usou no dia tava em Nova York. Que era a prova do crime. Foi pra Nova York. Eu não sei detalhes desse caso, não. Se você assistir, você que tem, né, alguns pensamentos ali muito próximos aos meus, assista a audiência. São 3 horas, tem que ter um tempo livre ali pra você conseguir assistir. Ainda tá disponível, acredito.
A prova, né, do crime, ele era o vestido. O vestido tá em Ela mandou pra Nova York o vestido. Não sei, pra guardar a prova principal. Tanto é que ele foi absolvido, né, em todas as instâncias, o acusado. Porque ela acredita que ele fazia parte de uma máfia que vendia virgens. Uma história que você começa a ouvir, você fala, essa menina, ela não né, sabe? Aí você começa a falar, não é possível, gente. Alguém tá dando credibilidade, porque primeiro ela começou a acusar, ela e a mãe dela, o Marinho, né, o neto do dono da Globo. Aí não deu muito certo, aí depois foi pro André Aranha. Acho que é um que tava no vídeo com ela. Aí depois foi pro André Aranha. Aí isso me despertou curiosidade. Aí eu conversei com uma das moças que estava sendo acusada por ela também, que fazia parte do Café de la Musique na época. Aí eu falei, poxa, né, sou estudante ainda de direito, gostaria de entender mais sobre o processo e tal. Você poderia, né, me mandar algumas partes para eu ler e tudo mais? E ela fazia parte do processo, ela era uma das acusadas também. E aí eu comecei a ler. Eu falei, gente, isso aqui é um absurdo. E aí eu fui firme contra ela no meu Instagram. Eu sou bloqueada pela Mariana Ferreira até hoje no Instagram. De tanto que eu bati nela nessa época. Porque eu falei, ela é uma mentirosa. Vocês estão acreditando numa mentirosa. Na época que saiu aquele Não Existe Estupro Culposo. Falei, presta atenção no que vocês estão fazendo. Vocês estão batendo num rapaz que não fez nada. Presta atenção. Vocês estão comprando uma manchete mentirosa. E bati também na jornalista que escreveu isso. Do estupro culposo. É que eu vejo alguns casos onde... Ela chama Shirley alguma coisa, a jornalista, que inclusive ela foi condenada também. Foi? Eu vejo algumas coisas, alguns casos, onde eu vejo a advogada... ou o advogado que seja do acusado, tentar desestabilizar, não sei se é uma técnica deles, porque isso daí eu não manjo nada, se eu falar alguma coisa eu vou estar falando besteira. Como se tentasse desestabilizar a vítima, para poder a vítima, porque o único depoimento que tem é o da vítima, se ela entra em contradição, ela deixa ali o depoimento dela fácil, né, para ser desconstruído. Eu já vi uns casos assim, eu acho isso um absurdo. Não. Só que você fica também, tipo... É que assim, no meu caso cliente, eu vou defender. Da Mariana, por exemplo, que eles fizeram um recorte, por isso que as pessoas têm esse entendimento de, eles estavam pressionando muito ela. Só pegaram a parte que interessava. Minutos antes, e eu não lembro, acho que foi o The Intercept, né, que fez esse recorte. Minutos antes, ela estava falando dos filhos do advogado. Na audiência. Dos filhos do Dr. Gastão. É Gastão, se eu não me engano o nome dele. Dos filhos? Dos filhos. E aí ele falou, mas você, Mariana, também? E aí começa a falar dela. Aí fizeram esse recorte. Olha, tadinha, o advogado tá falando dela. Eu falei isso pro meu esposo. Quando ele perguntou se ele não ia dar o depoimento dele no documentário. Falei, só se eu fiscalizar a sua fala. Porque a internet, ela é muito maldosa. É isso. E pra eles pegarem um recorte seu, desconstruir o que você falou e trazerem de uma forma diferente, não vai demorar muito, porque fizeram isso comigo. Eles fazem isso com todo mundo. Eu falei, fizeram isso comigo, tinha um corte meu andando por aí, que eles desconstruíram uma fala minha, pegaram só um trecho onde eu falava e dava risada, dizendo, tá vendo, ela gosta de ser do crime. E aí o YouTube me avisou, pegaram o seu conteúdo, tá em tal canal e tal canal. Você vai autorizar ou não? Eu fui lá e não autorizei, ainda avisei, ainda descrevi tudo que eles tinham feito. É isso. Comigo. E aí com ela, pra você ver, assim, você é da área do direito e isso reverbera até hoje. E tem uma lei com o nome dela. É uma mentira. O caso dela é uma mentira, ele não foi condenado. É uma mentira. Essa menina mentiu. Essa lei é o quê? Estadual ou federal? Federal. Federal? Puxa, Maria. E isso só prejudica. Essa lei só veio para prejudicar a atuação de nós, advogados. Qual que é essa lei mesmo? É a lei que nós, né, trocando em miúdos ali para entender, é que nós não podemos, né, fazer perguntas com relação ao passado da vítima, a conduta dela. Vamos supor, mas você foi abusada, estava na balada dia tal. Mas isso não é importante para o processo? Eu acredito que sim. Claro, tudo é a forma como se pergunta. Eu acho que é a forma como pergunta.
Mas não pode, tem juízes que não autorizam. Quem sofre mais com isso são os advogados homens, tá? Eu não sofro muito, graças a Deus. Mas eu acho que é a forma de perguntar também, porque querendo ou não, é uma vítima, né? Se é um homem Supostamente perguntando, é uma vítima. Isso. Olha, como que a senhora gosta do ato sexual? Porque, ai, poxa, ele me bateu na hora. Vamos supor que seja essa a alegação. Se é um advogado homem perguntando, o juiz vai indeferir. Pode esperar. Por conta dessa O lei. juiz vai indeferir. Caraca. Então, assim, essa lei só veio para nos prejudicar. E é baseada numa mentira com o nome de uma menina que mentiu. Eu nunca vou entender isso. Ela sumiu das redes sociais? Não sei, eu sou bloqueada. Eu não. Eu acho que a última vez que eu vi ela sei. tinha fechado o perfil, eu acho. Eu não sei. Ela tinha fechado o perfil. Mas olha, eu vou te falar, acho que existem casos e casos. Eu tenho um outro caso, acho que eu já falei aqui alguma vez. Eu não gosto de crime sexual, mas eles me rondam, viu? Te perseguem. Oh. E essa doutora, ela me assiste, ela me segue. E ela veio na minha palestra. E aí ela me procurou pedindo pra me ajudar ela na defesa de um processo. Eu falei, mas no que eu posso te ajudar? Era uma bagunça. Eu sei que tinha um pouco de família. E o ECA, né, ali presente. A mulher vivia, no caso, ela vem de uma história ali de violência, de muita violência na família, casou com o cara, mesma coisa. Veio pra São Paulo, só que ela já tinha filhos. Aí, com 5 anos, ele começou a estuprar a filha. Com 12, ela engravidou. Só que ela não sabia, a mulher não sabia. Ela foi pra escola. Na escola, a professora identificou que a barriga dela estava muito esticada e pontuda. Aí, quando a professora chamou, ela contou tudo. Só que essa criança nasceu. E a mãe queria a criança. De tudo quanto era jeito. A mãe da menina. No caso, queria o neto. Fruto do estuprador. O estuprador, na hora que a escola descobriu, que foi até a casa lá, né, o estuprador e tal, pelo que eu entendi, a comunidade, ao saber, porque um dos filhos foi contar na comunidade, porque não era filho dele, alguém deu fim nesse homem, que esse homem desapareceu. Ninguém mais acha esse homem. Só que ele batia muito na mulher, ele tipo assim, ele era bem violento com todo mundo. Então, eu acredito que essa mãe, eu não digo que ela é inocente, mas eu acho que ela não percebeu. Ela sabia que existia alguma coisa, mas ela não percebeu até que nível seria. Eu acredito isso. Pode ser que eu esteja enganada. Chegou lá pra audiência, essa doutora foi comprar abono pra mãe, que a mãe pediu socorro pra ela. Chegou na audiência, ela falou pra mim que tinha 23 psicólogos. A juíza, a promotora, gritando, berrando igual louca com a mãe. E ela acabou tomando a dor da mãe, porque ela falou, não, tem influência das pessoas querendo que a criança fique com o recém-nascido. Mas também tem que ver como vai ser a vida dessa criança, Sim, né? Claro. E aí essa doutora foi e pegou o caso e tal, e eu não consegui ajudar ela. Porque eu fui ler e eu tomei um partido. E não pode acontecer isso. E por eu ter tomado o partido, eu não toquei muito no assunto. Só falei pra ela, eu vou ver o que eu consigo e tal. E aí eu falei pra ela, eu tentei ajudar, né? Falei assim pra ela, eu liguei pro Dr. Felipe, que o Dr. Felipe, ele fez 4 anos de defensoria pública, mas ele só cuidava dessas partes aí, de curatela, de abuso, de tirar a criança de debaixo da ponte, enfim. E ele falou assim pra mim, Márcia, vão tirar a filha dela, já avisa lá pra doutora. Que vão tirar, na hora que ele falou isso, eu mandei essa mensagem pra ela, oi, o Dr. Felipe falou que vão tirar a menina dela. Fica atenta, ela falou, acabaram de tirar. Escreveu pra mim, eu falei, meu Deus, que experiência, né? Ele falou pra mim, vão tirar, depois vão tirar os outros 2 e ela vai ficar sem os filhos. Aí eu falei, tá bom. Aí quando eu li o despacho, a menina foi num atendimento com a psicóloga foi lá, bateu na porta da magistrada, e aí a juíza mandou recolher a criança no abrigo, porque não tinha vaca. A última vez que eu falei com a doutora, a criança estava querendo voltar pra mãe. E o recém-nascido estava lá. Fruto de um estupro. E aí eu não entrei muito nos detalhes, porque eu tenho algumas opiniões minhas, que são bem polêmicas, que eu até evito falar, às vezes quando eu vejo já falei, mas eu sou bem responsável com as minhas falas, mas eu vi culpa de alguém ali.
E aí eu achei melhor não... Porque eu não ia ajudar ela, eu ia atrapalhar. Aí eu consegui auxiliar ela ali nas coisas que o Dr. Felipe falou pra mim, ó. Fala pra ela isso, fala pra ela isso, fala pra ela isso, e vai acontecer isso e isso. E quando eu falei, eu já vi que tava acontecendo. Eu falei pra ela, sabe o que você vai ter que fazer? A gente vai ter que fazer isso, 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 isso e isso. E ainda ela me agradeceu. Falou assim, olha, você pode não ter feito, né, a peça e tudo mais. Só que os temas que você trouxe, as informações que você me deu... Né? Foi o suficiente pra eu conseguir seguir. Então, você me ajudou. Sem você perceber, você me ajudou. Eu, ai, graças a Deus. Porque eu tava morrendo de medo de que a mulher ficar brava comigo. Porque eu tinha tomado um partido. Não pode, Não, né? Nesse tipo de coisa. Mas, nossa, eu fiquei assim, horrorizada. É muito delicado. Criança com 12 anos. Com 5 anos, entendeu? Tipo, eu fiquei assim, nossa. Eu lembro que foi uma semana que eu só olhava pra minha filha e falava, ai, se alguém chegar perto de você... Eu não mato, não. Eu estupro de volta. Durante uma semana. Meu Deus do céu. Depois eu falo, vamos ali. Agora você vai cavar um buraco. E o buraco onde você vai ser enterrado. Joga uns 2 quilos de... Não, 2 é pouco. Acho que uns 2 sacos de cal em cima. E vai embora. E deixo lá. Sério. Depois eu enterro. Porque nunca mais vai fazer isso com ninguém. Pra não repetir, né? Você viu hoje? Hoje foi hoje que passou? Um menininho de 13 anos abusou da filha, da madrasta. Ela foi lá e arrancou o pinto do menino fora. 13 anos! Hoje? Eu vi hoje essa reportagem. Nossa, não vi. Que é isso, gente? 13 anos. E os comentários? Que é isso? Vamos fazer uma vaquinha pra pagar advogado pra essa mãe. 13 anos, eu vi no TikTok. Tava passando assim. Não, eu vi outro dia que num ponto de ônibus uma moça abusou de um rapaz. Quê? No ponto de ônibus. Uma moça abusou de um rapaz. Como? Pois é. Passou a mão na bunda dele? Não sei, acho que ela chegou a abaixar as calças dele, enfim. Mas eu já fiz isso, viu? Mas não, quer dizer, não abusei do homem, não. Meu Deus do céu, mas não. Eu tomei um susto. Não, eu não abusei do homem. Tipo, eu tava andando na rua, do jeito que eu falei, parecia, né? Não, eu tava andando na rua e meu marido tava do meu lado. E aí eu fui pegar na bunda dele, brincando com ele. E eu peguei na bunda do homem, que tava na minha frente. E eu fiquei, nossa, moço, desculpa, pensei que era meu... Mas a gente riu depois, né? Mas moço, isso é um problema. O moço olhou pra mim e fez assim. Eu falei, moço, eu pensei que era meu marido. Hoje em dia isso é um problema. Imagina o contrário. Ele deu foi risada na minha Imagina cara. Um rapaz fazendo isso em você. Tinha batido nele. Importunação sexual. E o Ricardo falou, tá maluca? Tá confundindo minha bunda agora? Hoje Mas já em dia, aconteceu isso importunação sexual. Foi na 25 de março ainda, por sinal. Importunação sexual. Eu tenho o hábito de gesticular demais, né? Isso de falar, esbarrar nas pessoas, importunação sexual. Imagina, você tá sentado, esbarra em alguém, numa parte, né? Que não pode, importunação sexual. Tá, merda. Acabou o Carnaval de Salvador. Sim. Acabou, não dá mais, não tem mais. É isso, gente. Estamos caminhando para isso. Não pode mais. Sim. É que os casos que realmente merecem um tipo de respaldo, eles meio que são ignorados, e aqueles que não merecem, parece que eles dão mais valor. Eu já percebi isso. Eu acho que... Não sei se generalizou-se, sabe? Tudo. Não tem uma triagem, um pente fino, uma apuração devida. Eu não sei. Não sei explicar exatamente qual rumo as coisas estão tomando. E fala pra mim um caso seu que era culpado e você conseguiu amenizar a situação. Teve algum? Teve. Culpado, assim, não vou dizer culpado, porque era uma relação consentida pra ele. Mas pra ela, não. Ela diz que não. E aí, assim, como a gente vai provar? Só os Se dois? só estavam os dois no local. Mas tudo leva a crer que era uma relação consentida. Eu vou tentar explicar, né, a situação. Ele estava morando na rua, o meu cliente. Ele tem casa, tem família, mas ele estava morando na rua. Ele é de Salvador. Estava morando na rua, no Guarujá. Andarilho? Morando na rua, porque ele queria. Queria fugir da mãe dele, né? Meio sem limites. Ali a mãe dele impunha muitas restrições pra ele. Ele meio sem limites. Queria morar na rua. Foi pra rua, no Guarujá. Vivia ali em barraquinha de rua, enfim.
E conhecia uma moça que cuidava de uma banquinha também ali, acho que de coco, algo assim. E chamou num dia de chuva a moça para ir numa construção abandonada. Aí a pergunta que eu fiz até na audiência, né? Eu falei para ela: você achou que ele estava te chamando para quê? Para fazer um bolinho de chuva? Na construção abandonada? Né? Não é possível. E ela? Aí ficou aquele constrangimento ali na audiência. E eles foram até a construção abandonada, enfim, e praticaram o ato sexual. Diz ela que ele a obrigou, porque ele estava com uma garrafa de 51 na mão, ele estava bebendo, e esse cliente era bem engraçado, o sotaque baiano, né, já é engraçado, meio arrastado. Ele falou pra mim: doutora, você acha que eu ia quebrar a garrafa na cabeça dela e derramar minha 51 todinha? Que eu ia desperdiçar minha 51? Ele falou pra mim. Ele ainda falou isso. Eu falei: pelo amor de Deus, você não vai falar isso na audiência, tá? Pelo amor de Jesus Cristo. Ele falou: não vou. Ficou nesse impasse de ser, né, proposital, de ser consentido ou não. Ela disse que não queria, que ele a obrigou, que ela ficou com medo, acuada por conta da garrafa de 51. Sendo que ele era um rapaz imenso, negro, alto, imenso. E ela é uma moça alta também, né? Encorpada e tal. E ela foi por vontade própria com ele para a construção. Ficamos nesse impasse. Ele recebia pensão do pai dele porque ele tinha alguns problemas não visíveis, assim, conversava com a gente normal, mas ele recebia pensão porque ele tinha um atraso, né, assim, de cognição, era um atraso no aprendizado, enfim. E a mãe dele tinha essa documentação toda, porque tinha ingressado com um processo na área civil para receber essa pensão do pai. Eu instaurei o incidente de insanidade mental nele. Ele fez o exame, demorou, né, para o Instituto, para o IMESC fazer esse exame nele. O laudo veio que ele era incapaz. E ele foi pra rua. Fazer tratamento ambulatorial, porque agora não existe mais, né, o manicômio. Ela justificou o quê de ter ido na construção? Falou que ele a obrigou, com a garrafa de 51. Quebrada ou cheia? Tava cheia. Aí, assim, aí fica complicado, né? Mas, enfim, difícil, né? fica complicado. Mas a gente conseguiu instaurar o incidente, deu certo no laudo, tudo bonitinho. Ele deve fazer tratamento ambulatorial. Agora a gente não tem mais o hospital, né? O manicômio judiciário, que antigamente chamava. Agora não pode usar esse termo mais. Agora a responsabilidade desse tratamento é do SUS. Então essas pessoas que têm, né, alguma debilidade mental, seja ela extrema, parcial, muito baixa, é do SUS. Então a pessoa tem que ser posta em liberdade e fazer o tratamento no SUS. Ele tá solto desde então. A mãe tá cuidando? Quando ele foi solto, ele ficou um tempo sumido. A mãe desesperada atrás dele. E agora ele parece que voltou pra Salvador. Agora tá. As últimas informações que tive sobre ele é que Como ele voltou. Não tem mais problema. Vou te fazer 2 perguntas. Uma é de interesse meu e depois eu vou te dizer por quê. E a outra tem a ver com o assunto. De todos desse tempo que você advoga, o seu nicho é crime sexual. Teve algum que mexeu assim com você? Mexeu assim ao ponto de você olhar e falar assim, porra, não vou fazer isso aqui. De não fazer nenhum. Todos você se sentiu tranquilo? Não te indignou ao ponto de, tipo, você querer abrir mão? Nunca. Acho que pelo fato de eu não ter filho, isso me ajuda demais. Ah, com certeza. Isso me ajuda demais. Isso é verdade. A minha pergunta é o seguinte. Quando chega um caso pra você, que o cliente, ele estuprou, abusou, tipo, comprovado, né? Como que você reage pra lidar com esse cliente? Porque ele tem que ter defesa, isso é fato. O advogado não pode virar e dizer não vou fazer, senão ele perde até o direito de exercer aí. Mas como que você vê esse caso? Olha, de verdade, sendo bem honesta, eu vejo como um caso como qualquer outro. Os desafios são idênticos, assim, os desafios são idênticos, merece a mesma dedicação que
todos os outros. Eu acredito que quando você sabe que é um inocente, isso te deixa mais aflita, né? Aquela sede de justiça é gritante. Mas o meu amor pela defesa é idêntico. Ele fazendo ou não fazendo, tendo cometido ou não tendo cometido, é idêntico. Você não faz distinção. Não faço. Claro, né? Assim, como eu disse, quando você sabe que é um inocente, aquilo... Mexe mais. Os valores pra você, na hora de você cobrar os honorários, eles mudam quando é um caso que a pessoa é culpada e um caso que a pessoa é inocente? Não mudam. Também não mudam. Não faço essa distinção, porque eu acredito que mereça a defesa igual, assim. Claro, tem o caso daquele que cometeu e não vai te contar. Você já pegou algum assim? Já. E aí? Já. E você descobre ao longo do processo. Ou você desconfia e segue desconfiando até o final. E ele não te fala de jeito nenhum? Não te fala. Com medo de perder a defesa. E você, né, ele já te conhece, sabe que você só atua nisso e não tem por que não contar e que... A Tairine chegou na delegacia porque foi chamado, né? E tal, e ela falou que chegou na delegacia, chegou lá, o cara, tipo, ela falou assim pro cara, a sua esposa que me mandou aqui e tal, me fala, né, sobre o caso. Ele falou assim pra ela falou que ele só falou assim, doutora, você não vai me ver mais. Ela perguntou, por que você vai se matar? Ela, não, porque não vão te contratar. E aí ela falou que achou aquilo estranho, né, e ele voltou lá pra carceragem e a família chegou. Quando a família chegou, que daí ele foi ser ouvido e foi acompanhar, ela entendeu o que ele falou. Ele abusava da neta. E aí a mãe e a avó descobriu naquele momento, ele era padrasto, na verdade, descobriu naquele momento. E o investigador virou pra ela e falou assim, vamos ali, doutora, tomar um café, deixa elas aí. E levou ela, na verdade, é porque ele tinha deixado a mãe e a avó dar um cacete no avô. Ela me contou, eu fiquei... Nossa senhora. Que tipo... E aí? E aí eu falei, aí que ela me pagou porque ela falou, te chamei e tá aqui, mas não pode deixar ele aí. É o que ele fez com a minha filha e tal e tal. E eu ficava assim, meu Deus. Esse mundo, ele me chama atenção. Uhum. Mas ele me chama atenção até, eu acho que é por conta de trauma meu, porque não é possível. Outro dia meu marido falou assim, você só fica assistindo essas séries de crime sexual. Eu falei, mas eu gosto. Ele falou, tira isso da sua vida. Eu falei, mas eu gosto de assistir, eu gosto de ver, eu gosto do enredo da história. Algo que me chama atenção, eu sou curiosa. Eu te perguntei desse negócio de diferença de cliente, por uma experiência minha que eu vou te contar. Eu sou bem conhecida nas redes sociais. E bastante gente me procura. Todo mundo sabe que eu sou estagiária no escritório, que eu tenho um Dr. Felipe, inclusive. Muita gente conhece ele, né, graças a mim. Que eu já falei isso pra ele. Porque a rede social dele é fechada. Ele não é um cara muito de rede social. Uhum. E eu que tô trazendo isso pra vida dele. Ele fala que eu tô deixando ele famoso. E ele me negou um bolo de R$20. Eu sou traumatizada com esse bolo. R$20 na metade de bolo da Sodier, né, Dr. Felipe? Ele veio aqui trabalhar. E eu falei assim pra ele, a gente vai almoçar. Sabe pagar um bolo? Ele, não. Mano, ele me ligou o bolo de novo. Nem pensou pra falar não, né? Aí na hora de pagar a conta, eu fiquei mexendo no meu celular, o cara desesperado, ele falou assim, aí eu falei, você tá pagando a conta? Ele falou, claro, você não para de mexer no celular. Eu falei, tá vendo? É melhor você ter me dado aquele bolo de R$20. Falei pra ele, me negou um bolo, que infeliz. Uhum. E aí eu sou muito conhecida e tal, e aí uma igreja, olha só, uma igreja me procurou, porque tinha um membro dessa igreja que tinha sido recapturado de um crime que ele cometeu em outro lugar. E aí eu falei, não, eu fico, eu só não consigo ir lá, eu tenho que mandar um correspondente. Aí a igreja pagou pra correspondente ir lá. Uhum. A correspondente foi, conversou com ele, assinou a procuração, e aí eu fiz o atendimento com ele. Quando eu achei o processo sabe segredos de justiça, né? Esses crimes sexuais correm segredo de justiça. A mulher que acusou ele, ela só falou pro juiz que ele falou que se ela não abrisse um cofrezinho lá, que ia estuprar ela. E que ele não fez isso porque tinha pessoas ali junto, e aí ele deixou de fazer porque aquelas pessoas estavam lá. E aí foi perguntado pra essas pessoas disseram que não viu isso, que isso não era verdade. Mesmo assim ele foi condenado, mas ele estava no interior do estado do Ceará.
Então, acho que ele foi mais condenado pela fala. E a menina, ela era filha de algum parente ali, de alguém que trabalhava no fórum. Esses negócios de interior tem muita amizade, né? Mas você lendo o processo, você vê que ele é inocente. Você vê. Professor, tá? Mas usava foi inventar de roubar R$1.000. Tá na cadeia até hoje. E ele foi capturado e tal, e tal. E aí a gente pegou o pro bono no caso. Nessas conversas, ele... quando eu era envolvida em coisa errada, eu sabia perfeitamente qual presídio de crime sexual, qual não é. E esse eu não sabia. Porque pra mim, na minha época, não era de crime sexual. E aí eu fiz o atendimento com ele e me trouxe um outro caso de um outro cara. E aí, negócio de INSS. Não do crime dele, mas negócio de INSS. E aí foi me explicando, eu fui falando, não, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso, dá pra fazer isso. Aí ele falou, tá bom. Aí eu falei assim, por que ele foi preso? Aí ele virou assim o rosto e falou, não sei não. Ele virou assim o rosto e falou, não sei não. Aí eu falei assim, você não sabe? Ele falou, não. Aí eu falei, vou marcar atendimento com ele então. Ô, Cauê, tira ele da tomada. Você ouviu o barulho do ar? É lá fora? Não é do... Não, mas mesmo assim... Nossa, minha maquiagem deve estar toda derretida, porque eu tô passando mal. Tá passando mal? De calor. Já Não, tá não tô passando mal, não. Tô de Já calor tá. mesmo. Já tá acabando. Onde que eu parei? Ai, desculpa, eu cortei seu raciocínio. Não, eu entrei com o negócio. Eu tenho muito disso. Eu falo 3 assuntos ao mesmo tempo. Que você falou que ia marcar um atendimento com o rapaz. Então, eu falei pra ele, eu vou marcar um atendimento com ele, vou ouvir ele. E aí no atendimento com ele... Não, só que esse rapaz que a igreja me procurou falou que ele tinha sido... que a esposa dele tinha abandonado ele com o irmão. E tinham armado ali uma situação pra ele ir preso. Mas não entrou em muitos detalhes. Aí eu marquei o atendimento com ele. Veio um senhor mineiro, assim, negro. Conversou e me contou o que aconteceu. A filha estava recebendo a aposentadoria dele. A filha recebia todo mês o dinheiro. E a filha não mandava nada pra ele. E ele tava sem nada. Tipo, abandonado lá, né? E ele queria contratar o escritório pra receber esses valores. E aí ele me deu os dados dele e tudo mais. Aí, beleza. Marquei um segundo atendimento. Falei pra ele, olha, eu consegui mudar a sua senha do Gov, do INSS. Só que tem muitos empréstimos lá. E o senhor tá preso desde 2016. Então esses empréstimos foi sua filha que fez. Falei pra ele, são muitos empréstimos. Então a gente vai processar os bancos. E aí o senhor vai ganhar um bom dinheiro. Porque o senhor tá preso. E a sua procuração vale por 1 ano. Como que ela conseguiu esses montes de empréstimo? Meu pai do céu. Beleza. Aí eu virei pra ele e falei assim, o senhor tá preso por quê? Não eu sei que não tem nada a ver com o que o senhor tá contratando do escritório, mas o senhor tá preso por quê? Aí ele falou assim, eu fui acusado de estuprar uma menina de 10 anos. Mas eu não fiz nada com a menina. Eu tô aqui inocente, porque eu não sei ler nem escrever. Aí eu também fiquei assim. Aí eu falei assim pra ele, o senhor não sabe ler nem escrever? Ele falou, não. Deram um papel lá pra mim assinar, eu assinei. Falei, quanto tempo de cadeia o senhor pegou? Ele falou 50 e pouco. Mas agora caiu um pouco pra 43, 44. Aí eu falei, nossa, mas o senhor tá preso inocente ainda, tá sendo roubado. Ó, o senhor não se preocupa, que eu vou tentar resolver sua vida. Fui lá, aí dei o valor que a gente vai cobrar, né, pra administrar, tal. Falei assim, aí tem um capetinha na minha cabeça que ficou assim, vai puxar a vida dele, vamos ver se é verdade. Porque eu falei assim pra ele, se o senhor é inocente, com o dinheiro que o senhor vai receber, a gente procura um advogado especialista na área, faz uns recursos aí pro senhor, porque o senhor tá falando que é inocente. E ele, isso que eu quero mesmo e tal, e ele tinha margem lá pra fazer empréstimo, pra conseguir, mas o cara tá preso, que a dele é muito alto. Digitei o CPF, aí achei a desgraça, por que eu fui digitar aquele CPF? O mandado dele. Ele foi recapturado, ele tava andando aqui na rua de São Bernardo, a câmera, pá! Acionou na hora. Só que isso aconteceu em 2016. Eu não sabia que em 2016 já tinha reconhecimento facial. Eu era foragida em 2016. Tinha um reconhecimento facial, identificaram que ele era procurado, ele foi preso. Só que daí, o crime que ele cometeu foi em outro estado. Mandaram a carta precatória. E a carta precatória não estava em segredo de justiça. Só que na carta precatória veio todo o processo. Aí eu fui cair na besteira de ler. Abri. E a doutora já tinha falado assim, ó, Márcia, se você vai cuidar das questões do INSS, essas questões civil,
não lê o processo. Senão você vai se contaminar. E ela trabalha que nem você, ela só pega crime sexual. Lá do interior ela é. E eu falei, será, velho? Mas aí eu fui ler. Quando eu li, eu falei, velho, maldito, ele me enganou. Ele me enganou, ele mentiu pra mim. O que ele fez? Ele estuprou as 2 crianças. 3 vezes. As crianças tinham 10 anos de idade. Ele pegou uma, depois ele pegou a outra e colocou uma pra assistir a outra. E a amiguinha vinha da casa dela pra casa deles, pra brincar, e a mãe ia pra igreja. Na verdade, a mãe não fugiu com o irmão dele e passou a perna nele que ele tava contando. Na verdade, a mulher, ele estuprou a filha dela, que era enteada dele, e a amiga dela por 3 vezes. Só que ele não usou camisinha. Então o esperma ficou na criança. Quando foi fazer o exame de corpo de delito, que recolheu, o esperma identificou que era ele. Saiu o mandato de prisão, ele veio embora. Só que esse crime mexeu muito com a cidade. Que a psicóloga, no dia da audiência com ele já aqui, preso, ela se lembrava de detalhes do dia. Ele pegou 58 anos. Fez recurso, pegou 40. Por isso que ele estava sendo roubado pela filha. A filha estava nem aí. Só que, numa análise minha, você não concorda comigo? Ele foi preso porque ele cometeu um crime sexual. Mas a filha dele também estava cometendo um. Não tem o mesmo peso. Não, mas é isso que as pessoas não entendem, né? Mas é um crime também. E quando alguém entrava em contato com ela, ela ficava nervosa, ela xingava e tudo. As pessoas querem pagar o mal com o mal. E aí eu li o processo dele. Eu não deveria ter lido. Eu não me dediquei tanto pra resolver o problema dele. E eu não queria rejeitar. Contaminou. Aí eu falei assim pro Dr. Felipe, eu não vou pegar esse caso e eu vou falar pra ele que eu não pego. Eu não, né? Que a gente não pega. Porque eu não vou pegar. Por mais que seja INSS, tal, eu não vou pegar. Aí o Felipe falou assim, se você falar isso pra ele vai passar como defensor público lá, ainda mais que é interior. Que esse interior aí eu conheço, ele falou pra mim. Na hora que ele fala pro defensor público, o defensor público vai perguntar se você tem OAB. E se você tiver a OAB lá e ele for a fundo, o defensor público, você não advoga nunca mais na sua vida, tá? Porque vão dizer que você tá com preconceito com o crime dele. E eu não sei se ele falou isso por medo ou se realmente era verdade. Mas como ele é das prerrogativas da OAB e fez parte lá do Tribunal de Ética lá da OAB, eu acho que ele não tava me pondo medo. Funcionou o medo. Me pondo medo, não. Eu acho que ele tava falando a verdade Foi mesmo. O Que daí eu fiquei. Funcionou. Não, peraí. Então eu vou falar pra ele, ó, do seu INSS, vou cuidar. Desse cível, o escritório vai cuidar. Já dos recursos que você quer, é melhor o senhor procurar um advogado especialista nessa área. E ainda o Felipe falou, coloca o preço lá em cima, né? Coloquei o preço lá em cima, mesmo assim ele quis. Ainda virou pra mim e falou, foi Deus que mandou você aqui pra mim. Ai, que ódio. Meu Deus. E deu certo? Do Felipe. Deu. Mas calma, que não escutar o resto da história. Por que eu te fiz aquela pergunta? E aí o Felipe falou assim, como ele falou assim pra mim, tá vendo? O INSS e os processos civil, tá tudo certo. E o cara ainda vai te pagar uma grana pra nós aqui, ó. Porque você também vai levar. Porque essa questão do INSS, você que vai ficar responsável. Então, não olha o crime. Olha o que ele contratou a gente. E o crime dele, deixa pra ele encontrar um outro profissional. Você não está defendendo o crime que ele cometeu. A gente aqui, nós, vamos atrás do que é dele de direito, que é essa questão. E eu falei, tá bom. No outro dia, eu chego lá e ele desse jeito pra mim. Foi Deus que mandou você aqui, eu queria dar um abraço no você. Aí o Felipe mandava assim no WhatsApp, Márcia, ele quer te dar um abraço. Ai, eu queria matar aquele Felipe. Aí já quebra, né? Não, porque ele fica me zoando. Ele fica me zoando. E aí eu falei assim, tá bom, Felipe, tudo bem. Aí ele vira pra mim e falou assim, ó, tem mais um caso pra você. De um outro colega meu aqui que tá sendo roubado também. Aí me deu. Aí o que eu fiz com esse? Eu não fui atrás pra ver porque ele tava preso, não. Nem quis saber. Problema dele lá. Fui atrás do INSS e fui atrás pra ver. O caso era bem pior, porque ele ganha muito mais. Só que a cadeia dele é de 22, 23 anos. 23 anos. Ele ganha muito mais. Ele é casado com separação total de bens, porque ele é mais velho, a mulher é mais nova. A mulher casou com outro cara, o cara mora junto e ela vive da aposentadoria dele. Ela rouba ele. E ela fez vários empréstimos. O último foi de 40 mil, tem outro de 60 mil. Nossa. Tudo com a aposentadoria dele, porque a aposentadoria dele é alta. E ele tem uma filha de 27 anos que recebe pensão alimentícia até hoje.
descontado da folha dele. Mas ela faz faculdade? Não. Ah, então... E ela falou pra ele que não precisava ele fazer nada nesse período que ele tava preso, porque ela, com esse dinheiro, ela ajudava ele. Tá ajudando, né? Não ajudou nada. O irmão dele foi lá ver ele e levou algumas coisas pra ele. Então eu acho que esse o caso não deve ser tão grave, mas eu nem quis saber. Aí esse que eu não fui atrás, deu tudo certo. Consegui fazer tudo que ele assim, precisava. Então. E aí foi onde eu falei assim, cara, criminalmente eu não tenho nada pra fazer por eles. Se eu olhar o crime, eu não vou conseguir fazer. Eu não vou conseguir... São da onde essas pessoas? De um presídio aí de crime sexual. Depois eu te falo o que é. E só que no outro atendimento, tipo, o cara tava com uma lista. E aí a doutora falou assim, Márcia, eu fiquei com dó deles, porque eles estão bem esperançosos que vocês vão conseguir resolver. E eles assinaram todos os documentos. E eles estão bem esperançosos. E tem mais pessoas lá, porque são vários nessa situação. Então. E eu falei, como que as pessoas roubam os caras, Tipo, mete a mão no dinheiro. Tudo bem que o crime deles, eu não vou arrumar briga por uma coisa que não aconteceu comigo. Mas o crime deles são pesado, né? Mesmo assim não justifica. Se ele não presta, o dinheiro dele não presta. Susana Richthofen, todo mundo conhece, estava dentro do presídio. Foram tomar a sacola dela de jumbo com Marlboro, várias coisas que ela tinha coisa boa. Uma irmã do PCC que ela chama Adriana Linda, virou para as presas e falou assim, se ela não serve, as coisas dela também não servem. Devolve o jumbo dela agora. Depois ela foi pro seguro e tiraram ela do convívio. Então, eu guardei essa frase pra mim, pra minha vida. Se você não serve, por que suas coisas servem? Né? E a Camila sofreu na cadeia. Teve um dia que eu tava lá, que ela chegou, as mulheres não deixou ela descer, não. Ela sempre ficou no seguro. Até que surgiu esse presídio aí de Tremembé, mas antes não tinha, né? Quando eu comecei, né? Na minha vida, errado. Não tinha muito, não. E ela era bem zoada na cadeia, né? Enfim, das poucas vezes que eu vi. E aí eu parei de analisar isso. Por isso que eu te fiz essa pergunta. Porque às vezes eu fico, cara, será que é certo o que eu tô fazendo? O Felipe, ainda pra tentar me convencer, falou assim que eu estava sendo indenizada. Indenizada é ótimo. Que o destino que a vida estava me indenizando por tudo que eu passei. Porque são muitos empréstimos. Possivelmente, esses empréstimos não poderiam ter sido ocorridos. Não, claro que não. A face dele estava onde? Ninguém estava preso. A mulher não era procuradora nem responsável. Vai saber se alguém do banco, nossa. Então, alguém aí, alguma mutreta aí aconteceu. Lugar veio, né? E aí, juridicamente, o banco tem que fazer o quê? Toma aqui seu dinheiro, que foi irregular, e eu vou atrás de quem pegou. Mas o banco tem que reembolsar. Claro. Então, juridicamente, é um retorno bom. Claro, com Não certeza. É rápido, mas é um retorno bom. Com certeza. Então, eu tentei não olhar pro crime, sabe? Olhar só pra necessidade. E ele me trouxe mais. Eu nem fui atrás pra ver, porque eu falei, deixa eu primeiro resolver a vida desse aqui, pra aprender o caminho. Aí depois que aprender o caminho, aí eu vou e resolvo. Então foi por isso que eu te perguntei, entendeu? Lembra que eu falei pra você que os crimes sexuais, eles me perseguem? Eles estão sempre me rondando. E sempre tem alguém que vai dizer assim, esse povo nem defesa merece. Até ter um parente na família. E hoje em dia é muito fácil. Assim, muito fácil. Já teve amigo meu de infância, assim, né, bem próximo, acusado injustamente de importunação. Porque basta um flerte que a pessoa estava correspondendo, a partir de um certo momento não é não. E não é brincadeira, não é brincadeira. E amigo jovem, tá? Estava flertando, aí pus a mão na perna, tal, aí tentei beijar. No dia seguinte, a menina estava na delegacia, denunciando. A gente tem que perder esse estereótipo que a gente criou em determinado momento da sociedade, que o abusador é o velhinho, é o barbudinho, é o Papai Noel, sabe? É o avô. Hoje em dia, um jovem que tá flertando com uma moça é importunação sexual. A partir do momento que a moça vira uma chavinha, ela não quer mais, ele vira o abusador. Nesse presídio tem muito senhor de idade. Lá porque ainda tem, mas tem muito jovem também. Vai no CDP1 de Pinheiros. Jovem de 20 anos, tá? 21, 22. Porque tava na balada, a moça consentiu. Dali o momento, ela ou tava bêbada,
saiu com o rapaz bêbada, ele também tava, acordaram os dois no motel. E aí ela tomou conta de si. Ela acordou, é onde eu tô, não queria ter feito isso, ela vai na delegacia na hora. Estupro de vulnerável, tá? Porque ela tava bêbada. Mesmo ele, até provar que ele também tava bem. Nossa, desgraçou com a vida do cara. Tem casos que, eu volto a dizer, realmente são. São. Aconteceram. São. Mas há casos E as pessoas, elas não enxergam todo esse outro mundo que existe. O estupro, pra elas, é isso. É o velhinho, o senhorzinho que abusou da criancinha. Não o jovem que estava com outra jovem na balada, e aí... Até o cara que ele é mais velho e a menina às vezes é mais nova, já diz que é estupro de vulnerável. Entendeu? Na verdade, se for bem, não é. Muitas vezes a menina vê ali na imagem do homem mais velho a paternidade que falta na vida dela. Tem menina que vai pra balada e mente a idade. E aí é o que a gente chama de erro de tipo, né? No juridiquês. Porque se tá na balada não era pra ter 14 anos. Era pra ter mais de 18. Nossa, tem uns casos. Por que estava na balada? Que o Felipe pega, que ele já absolveu nesse sentido aí. Do cara, tipo assim, tá, você é uma vítima, por que você estava exposta naquele momento ali, naquele lugar e naquela situação? Aquelas meninas que ficam na rodovia. Sabe? Tem tudo isso. Mas eu tava bêbada aí, mas ele também, eu já vi. Onde ele fala, não deixa você ver não, pra não criar gatilhos na sua cabeça. Ele fala. Esse Felipe, às vezes, ele me proíbe das coisas porque eu fico nervosa. Mas é bom. Às vezes pra não, né? Não... É, porque ele fala que eu tipo, impressiono muito fácil. E realmente eu me impressiono fácil. Só que hoje eu já tô um pouco mais calejada. Eu acho que hoje já não me impressiono. Antes eu era mais impressionada. Hoje nem tanto. Eu acho que é também pela prática. E tudo que você faz frequentemente, você ganha, você aperfeiçoa. Exatamente. Tanto que hoje eu bato um olho em um processo, eu sei o fim que ele vai dar. E até o caminho que ele vai seguir. Eu tenho um cliente que eu falei isso pra ele. Eu falei, sabe qual vai ser o seu destino? Vai acontecer isso, isso, isso e isso. Ele falou, mas cada caso é um caso. Ela não vai fazer isso. Eu vou tentar fazer de uma forma amigável, que vai ficar bom pra ela. Mandei pra ele, um pouco antes, falei pra ele, eu te avisei, né? Eu te avisei que tudo isso ia acontecer. E você desdenhou. Você vai começar a me ouvir agora? Ele, vou. Tava certa. O melhor caso é quando o cliente, assim, fica meio na dúvida e acontece. Teve um que foi um dos últimos, inclusive, que foi assim, a manifestação do Ministério Público foi genial, pedindo pra ele nunca... Ele pediu a absolvição do meu cliente, falando pra ele nunca mais se aproximar da vítima. Era uma vítima adulta, uma mulher adulta. Ela acusou ele de tudo quanto foi coisa. Estupro, cárcere, sequestro. A pena dele é ultrapassar, assim, a galáxia. Ele ficou preso um bom tempo no CDP-1 de Pinheiros. Novo? Não, uns seus 40. Ela mentiu o tempo inteiro, assim. O depoimento dela era mentira em cima de mentira. Eu tive uma briga homérica com ela. A ponto da juíza falar para as duas pararem de brigar. Porque, assim, eu não aguento, né? A mentira deslavada ali é complicada, sabe? Distorce, né, a realidade. É complicada. Eu pedindo pra ela responder as minhas perguntas do tipo assim, porque em tal momento eu gritei bastante, só que ela disse que estava amordaçada com cinto de segurança. Então como que ela gritou? Aí eu falei, a senhora gritou ou a senhora não gritou? A senhora está me pressionando. Eu falei, não, eu estou te perguntando. Aí ela ficava toda hora, excelência, ela tá me pressionando. Você fazendo de coitada pra juíza. Olha, foi complicada, foi complicada. Era um ex-casal que voltava toda hora. É uma situação bem complexa. Porque geralmente quando esse tipo de coisa acontece, ou é porque o cara deu um pé na bunda, ou porque a mulher aprontou alguma coisa. Não, porque ele cedia aos caprichos dela. Ele era um eterno apaixonado e ela fazia ele de gato-sapato. E aí, ele foi buscá-la no trabalho dela... E ela dizendo que ele tinha ido sequestrá-la. E aparece bonitinho ela esperando ele, assim. Sabe, um sequestro combinado, né? Claro. Ele ficou muito tempo preso? Ele ficou, acredito que... Acho que quase 2 anos, se não foram 2 anos. Porque eu entrei no processo dele, ele já estava, né, preso. Entrei um pouquinho depois.
E aí ela justificava com o quê? Ah, a testemunha fulana viu tudo. Minha amiga estava comigo, ela viu tudo. Vamos achar essa testemunha, eu quero ouvir essa testemunha. Cadê a testemunha? Ela não passava o telefone da testemunha nem o nome. Ai, ela não quer falar. Falei, silêncio, eu faço questão. Eu quero ouvir essa testemunha. Testemunha referida, eu quero ouvir essa testemunha. Teve que insistir por meses. E apareceu a testemunha? Apareceu. A testemunha falou, é mentira dela, eu não vi nada, eu não tava nem lá. Foi lindo, foi lindo, foi lindo. E aí o cara foi absolvido. Depois de muito custo, porque aí eu quis perícia do telefone dele, eu pedi tudo, eu me cerquei de todas as formas possíveis. Não deixar nenhuma brecha. Eu não quis deixar nenhuma brecha, nenhuma ponta solta. Tudo que ela falou, eu me cerquei. Ai, porque ele me enforcou com a coleira do cachorro. Não achava essa coleira. Porque ele mostrou uma arma pra mim. Nunca existiu uma arma. Ela falou de tudo. Aí o próprio Ministério Público pediu a absolvição dele também, deixando bem claro, foi lindo assim a manifestação, para que ele nunca mais se aproximasse da vítima, porque ela era uma pessoa que mentia, né, assim, eu adoro flagrantemente. Foi lindo. Eu tenho um caso assim que tipo, ele não falou com essas palavras, mas você lendo você entende que ele fala que a palavra da vítima tem peso, só que ela deve ser investigada. E na investigação faltou informação com o que ela alegou em sede policial. Então, a vítima, ela foi ouvida, teve peso a fala, mas na fase de investigação, ela perdeu a credibilidade. E aí ele pede para arquivar o pedido de medida protetiva. Nada do que ela falou se sustentou, assim. E ela ficava usando esses mesmos relatórios em vários processos. Eu catei essa decisão e usei em todos os que ela usou. Até no tribunal. Aí quando desceu o recurso do tribunal, nossa, que coisa linda quando eu li. Eu falava, tá vendo? Fui eu aqui, ó. Só com a minha OAB de estagiária, hein? Com a minha azulzinha. Fui eu. Imagina quando vier a definitiva, e não tem pra ninguém. Eu falo muito isso, porque eu dependo da aprovação do advogado, né? Não posso impor o que eu penso. O Felipe, ele acompanha tudo. Só que se ele falasse pra mim, isso aqui não vai, e eu falar, não, tem que ir, ele vai dizer, o advogado sou eu e eu tô falando que não vai. Eu não vou usar isso aqui. Aí eu tenho que ficar quieta. Uhum. Aí depois dá errado, aí eu venho e falo assim, vem aqui, eu não falei pra você pra usar? Aí ele, pior que você tá certo. Aí ele usa. Hoje, nos dias de hoje, ele não faz mais isso. Mas antigamente, nossa, que nervoso que eu passava. Teve um que eu falei assim, ela coloca na inicial, porque ela vai pôr na contestação esse caso da delegacia. Uhum. Não vamos criar tumulto. E fez eu fazer uma petição de 3 folhas. Não. Isso não vai dar certo. Não vamos criar tumulto. Qual é o objetivo? O pai pegar a criança, acabou. Lá vem a contestação. Porque eu fui na delegacia, porque ele fez isso, porque ele fez aquilo. Eu falei, eu não falei pra você que ela ia usar isso? Aí ele, você tava certo. Aí eu falei, agora na época eu vou ter que juntar que o processo foi arquivado por falta de prova, porque ela é uma mentirosa. Vou ter que construir uma história que eu poderia ter evitado lá no começo. Aí por acontecer muito assim, ele parou de encrencar comigo. Mas antigamente era sofrido, viu? Eu costumo brincar que nada é pior do que uma mulher com sede de vingança. Isso é verdade. Nada é pior. Traída ou com desejo de vingança. Que, né, no final, no frigir dos ovos Traído, eu acho ali, que ela é mais perigosa. no frigir dos ovos vai caminhar tudo pro mesmo lugar. Nada é mais perigoso. Nada. Eu falo que se eu tomar aquela dor pra mim, nem o diabo me enfrenta. Do homem? Isso. Não, seja de quem for. Ah, sim. É que aparece mais pai pra mim. Pai é uma coisa Sim. que me pega muito. Sim, Eu acho sim. que por isso que eu me dedico mais. Mas de mãe também eu me dedico. Tem uma cliente aí desde o meu 7º semestre. Desde que fale a verdade. Desde que fala a verdade, exatamente. É No meu isso que eu 7º penso. semestre, o cara, 14 anos, sem pagar pensão, sumido no mundo, mas declarava o filho no imposto. Pra bater. O cara ganhando mais de 10 mil, tá com uma dívida aí de 200 pau aí. E eu consegui que ele reconhecesse. O Felipe não queria pegar esse processo, porque ele dizia que tinha defensoria pública. E eu tava no 7º semestre. Aí ele pegou. E eu fiz até meu marido pedir emprego pro mais da mulher. Pra Pra eu poder comprovar. descobrir onde o cara trabalhava. Genial, tá vendo? Virei amiga da mulher dele. E ela gostava de se expor na internet. Eu tinha uma loja de maquiagem.
Eu peguei os produtos dessa loja de maquiagem e fui até a casa dela e falei, divulga pra mim no seu Instagram, porque eu precisava saber onde ela... Eu me dediquei nesse processo. Por isso que no dia que a mulher encontrou comigo, essa cliente, e me deu chocolate, Coca-Cola, um monte de coisa assim, sabe? Ela fez uma cesta e me deu. Eu me emocionei. E ela também começou a chorar, porque ela falou assim, meu filho hoje recebe o dinheiro dele. Se eu conseguir resolver a minha vida, é porque você lutou, né? Não foi nenhum advogado, foi estagiária do advogado, ela falou pra mim. E ela fala, você tem que passar na OAB, hein? Quando eu fui tirar minha carteirinha de estagiária, ela me deu metade do valor. Que ela falou que o sentimento que ela tinha por mim não tinha dinheiro que pagasse. Porque alguém lutou por ela. Então, quando eu pego a história, que eu analiso a história, que eu vejo que essa história tem peso, eu tomo ela pra mim. E aí, minha filha, nem o diabo me enfrenta. Porque eu sei do que eu sou capaz, sabe? Aí, nessas horas, até o diabo corre de mim. Ai, que horror. É verdade. Mas é verdade. O que você deixa, né, pra quem tá te assistindo, como reflexão sobre essas questões de mentir, que você sofreu um abuso só pra se vingar da pessoa. Pelo amor de Deus, isso é muito sério, gente. Isso destrói a vida de uma pessoa, mas destrói assim, ao ponto de, se a pessoa sair de lá um dia, acabou a vida dela. Acabou a vida dela. Crime sexual, né? Acabou a vida dela. Ela vai carregar esse estigma pro resto da vida. Tem uma lei aí, não tem? Sobre as pessoas ficarem num... Vai ter um rol agora, né? Um nome. Olha isso, o nome delas vai pra um... Não sei como chamar, né? Isso, vai pra um registro. Isso é muito sério. Igual em outros países. Isso é muito sério. E ainda que não fosse essa lei que foi criada recentemente... Você vai ser conhecido pra sempre como um abusador. Pra sempre. O resto da sua vida. Se você morar num bairro mais carente, ou enfim, que tenha, né, uma lei diferente, você não pode voltar a morar lá. Esse meu cliente, o primeiro que eu te disse que eu absolvi, ele teve que mudar. Que ainda que você seja absolvido, eles não querem saber. Eu sei. Fora que toda vez que acontecer algo nesse sentido, você vai ser o primeiro a ser investigado. Então, assim, acabou a sua vida. A partir dali, tudo vai mudar. Você querendo ou não. É muito injusto, né? Você tem que mudar de casa, você tem que mudar toda a sua rotina. É muito triste. Quando você é culpado, é consequência do que você fez. Agora, quando você é inocente, é triste. É muito triste. E assim, não muda só a vida daquela pessoa, toda a família sofre. Né? Todo mundo sofre. É muito triste, gente. É muito triste. É muito... reflitam, né? Assim, se você está entre quatro paredes, você, o seu namorado, como que você vai provar que você quis fazer e o seu namorado não quis? Ou que ele quis e você não quis? Então, né? Tem que raciocinar. Isso é verdade. Tem que raciocinar. É muito grave você... tentar acusar a pessoa do que ela não fez, para prejudicá-la. Acusar de um furto, de um roubo já é uma coisa muito séria. De um crime sexual é uma coisa, assim, que não tem consequências gravíssimas. Gravíssimas. Que um roubo e um furto não tem. Isso é verdade. Isso é verdade. Você fica taxado pra sempre. Pra sempre. Acabou a vida da pessoa. Acabou. Ainda que venha uma absolvição, acabou a vida da pessoa. E acabou psicologicamente. Ela não vai voltar a ser a mesma, jamais. Por isso que eu falo, quando a pessoa é culpada, são consequências das escolhas dela. Mas e quando a pessoa é inocente e ela foi vítima? Na verdade, a vítima foi ela. É um trauma. Eu acho que ela não volta a se relacionar nunca mais. Faz sentido. Nunca mais. Assim, então, nessa questão, né, de casal que eu mencionei... o estupro marital, né? De, o meu marido queria fazer, eu não queria. Gente, conversa. Né? Briga, se for o caso. Ou separa. Ou separa. Verdade. Claro, desde que não haja, né? Ele não te obrigou com uma violência, né? Não te bateu pra fazer. Não te dopou. Não te dopou, exatamente.
Mas o fato de, meu marido queria fazer e eu não estava afim, e aí já vou na delegacia acusá-lo de estupro marital. Gente, isso é muito grave. É o seu marido. Você escolheu casar com ele, viver a vida com ele. Isso é muito grave. O cara vai preso, desgraça. Acabou a do vida cara. dele. Existem casos e casos, mas eu vejo casos onde a intenção não é porque sofreu uma violência, e sim para prejudicar, principalmente para afastar da criança. Medida protetiva para mim e para criança. Mas por que para criança? Alienação parental. Alienação, isso é muito ligado aos temas que eu gosto. Foi que eu vou fazer um livro sobre alienação parental, porque cada caso que aparece aqui, minha filha... É o último degrauzinho, né? A alienação quando parental ela não consegue mais, nesse sentido, ela vai pro próximo passo. E eu falo que esse serviço é caro aqui, porque a dedicação que vai nele é muito difícil você encontrar por aí, viu? Porque você tem que tomar a história pra você mesmo. São muitas horas lendo, pesquisando, buscando entendimento. Você não vai usar uma jurisprudência que veio lá do Tocantins aqui em São Paulo, né? Não então adianta. você tem que ler. Ler muito. E o direito é isso. Quero te agradecer por ter participado, pelo resumo das histórias. Eu que agradeço. Provavelmente vai aparecer alguns comentários do tipo assim: nossa, eu queria tanto saber de tal coisa, porque isso é um tema que não é só eu que gosto. Tem mais pessoas que gostam também. E aí a gente vê lá, faz um filtro nos comentários e vê o que é mais interessante para trazer. Tá bom. E aí a gente traz novamente, porque esse tema é interessante. Sim. É muitas histórias, a gente vai passar horas aqui conversando. São muitas mesmo. E eu falo bastante. Eu também, se deixar... Mas eu já nem ligo mais pros haters, porque eu percebo que se você não tiver uma conversa, a pessoa não vai saber o que falar, ela vai ficar perdida. Verdade. Então você tem que trazer um pouco de acolhimento na conversa para a pessoa se sentir confortável e falar. Eu tenho mais de 100 entrevistas e toda vez que a câmera liga eu ainda travo. Imagina quem nunca ficou na frente de uma. Não tem jeito, não tem jeito. E olha que eu tenho mais de 100, entendeu? Com certeza. E como que, né? Não tem como. Isso aí, eu queria te agradecer. Eu que agradeço. Aí a gente faz esse filtro e traz de novo. Tá bom, muito Espero obrigada. que vocês tenham gostado. E quem não gostou também, paciência. Mas quem gostou, deixa aí o seu comentário do que mais você gostaria de saber pra gente trazer ela aqui de novo e esticar mais essa conversa, combinado? Então até a próxima, até semana que vem.